pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lumina Podcast. Hoje estamos combinandinhos de novo, não sei se vocês viram na outra temporada que a gente gravou. A gente estava de amarelo, hoje sem querer a gente veio de cinza, né, meu amor? Pensamento de transação, como é que é o negócio? Pensamento. Não, o quê? Eu esqueci. Transmimento de pensação. Transmimento de pensação. Acabamos vindo muito parecidos. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com o audiovisual, mas eu vou deixar para o Marcelo apresentar melhor quem é o nosso convidado do dia e sobre também o que a gente vai conversar. É isso aí. Para quem está assistindo a primeira vez, meu nome é Marcelo Mundim, estou aqui com a Isadora Caldas, né? E a gente somos os hosts desse podcast. E hoje recebemos um convidado especial, um amigo meu que de longa data que eu não encontrava há muito tempo, né? E resolvi chamá-lo porque ele tem uma surpresa para quem não conhece, que é muito interessante o trabalho que ele vem fazendo aí, mas para quem conhece também, ele vai contar um pouquinho da sua história, até chegar lá, né? Até chegar no estágio que está. Mas vou deixar ele falar um pouquinho. O Flávio, ele se apresenta... Eu perguntei para ele como é que ele se apresentava, então é um contador de histórias. Flávio R. Moura. Isso, Flávio R. Moura. Oi, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui falando um pouco sobre DFM, né, que é o projeto, digamos que é a capa, o carro-chefe meu hoje em dia, né? É um projeto que eu carrego há muito tempo, são quase 15 anos que eu trabalho com esse projeto, né? DFM é Depois do Fim do Mundo. E hoje o formato atual de DFM é uma HQ com animação, mas é um formato que se transforma, né? Começou com uma animação, um curta-metragem, aí virou HQ, hoje é HQ com animação, amanhã quem sabe o que será. Que legal. Eu preciso falar, né, que eu reencontrei o Flávio, um amigo meu a gente se conheceu provavelmente ali em 2010, 2011... porque eu fiz intercâmbio com o Felipe, né? Felipe Mendes, em 2010 para 2011. Aí eu lembro que a gente se conheceu nessas baladas assim, a gente ia muito pros rolês, né? De BH. E a gente, 20 e poucos anos ali, e eu fui embora de Belo Horizonte em 2013. Então eu perdi a conexão com muita gente aqui nessa época. Até 2019 foi quando eu voltei para Belo Horizonte. Então a gente se desencontrou. E na época a gente não tinha tanta essa coisa de rede social, né? Tinha o Facebook na época, mas não era aquela coisa. E eu perdi contato com você completamente. Aí esses dias eu tô no Instagram e vejo você falando de DFM. Na verdade, eu já tinha visto DFM antes de você aparecer, eu acho. E aí, quando eu vi DFM, eu achei foda pra caramba. E quando eu fui ver, era você que tava por trás do projeto. Mas assim, aí pra chegar lá... queria que você contasse a sua história, tipo, dessa época porque eu acho que você já trabalhava com isso naquela época. Já trabalhava, né? DFM é anterior até a te conhecer, que o projeto tomou forma durante a faculdade, né? Eu sempre gostei muito de arte, de design. Eu fiz faculdade de design aqui na UENG, em BH. E uma coisa que eu me peguei fazendo, acho que durante toda a minha vida, sempre tentar fazer um pouco de arte, tentar desenhar um pouco no que eu fazia, né? Eu adorava começar um caderno novo quando eu era estudante lá, primeira, segunda, terceira série, que aí a primeira página do caderno era um desenho que eu fazia. Né? A capa, eu sempre fazia. E é gostoso começar um caderno novo, né? Não tá gasto, não tá sujo, não tá nada, tá limpinho, você abre, sempre a primeira folha. Aí eu fazia um desenho. E na faculdade eu fazia algo parecido, que eu sempre pegava o projeto, o trabalho, e tentava dobrar, tipo, tinha a diretriz dele, eu tentava dobrar o máximo para algo que eu gostava, que tinha a ver com ilustração, com arte, com isso. E durante a faculdade eu me envolvi mais com audiovisual, né? Foi fazer matérias que envolviam motion design, aprender esse software, né? Tentar fazer alguma animação, que é uma animação ainda que tem um nível de abstração, não era com um personagem ou contando uma história. E para o meu TCC, antes do meu TCC, lá em 2009, eu fiz um trabalho em grupo com alguns amigos meus que eu comecei a explorar o conceito de motion comics, que é um misto entre quadrinhos e animação. Pega os painéis dos quadrinhos, as posições bem enfáticas, né? E você coloca um nível de animação ali, trazendo um pouco mais de dinamismo, de ação, de movimento. Legal. E achei aquilo interessante em 2009. E para o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Eu pensei, eu quero contar uma história.
E contar uma história vem de... Isso que em 2010 eu tinha 20 alguma coisa. Uhum. E eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de séries, de filmes, de animes. Eu via na TV, adorava. E essa frase eu escutei ela, o James Cameron falando, e para mim faz muito sentido, né? Que antes de você ser um filmmaker, antes de você contar uma história, você escuta. Uhum. Escuta muito, até o dia que você... Agora deixa eu contar a minha história. Resolve criar coragem, né? Não só criar coragem, eu acho que tem a ver. Porque eu lembro que pouco antes de eu fazer meu TCC, saiu uma série de filmes que para mim foram tipo meio decepcionantes. Eu falei, estragaram, tipo Homem-Aranha 3, pô, que fizeram com Homem-Aranha, que merda de filme e tal, muito ruim. Por que eles não fizeram... Aí você imagina, você discute, né? Sim. Que a beleza do filme ruim é que até o filme ruim te ensina alguma coisa, porque às vezes te ensina a como que esse filme poderia ser melhor, se mudasse o final, se mudasse aqui ali. E é um exercício que você faz com seus amigos, conversando, como a gente está aqui. E nessa época também saiu também, eu acho que, o filme do Wolverine, Origins, que era horroroso. Pô, tinha tanta coisa maneira para falar desse personagem. E fizeram um filme ruim, né? Alguns filmes do X-Men também decepcionaram na época, eu acho. Também. Eu não tenho memória muito boa, mas... Então, aí tipo, teve essa safra desses filmes que... Era uma época que era uma linha crescente de filme de herói também, né? Sim, foi bastante essa época. Bastante. E nessa época eu estava lendo a HQ de The Walking Dead. Legal. E a série estava saindo, e a primeira temporada foi fantástica, e tinha um drama, e trazia um frescor para o gênero zumbi. Eu consegui terminar essa série, não sei como. Mas aí eu termino a série e eles lançam mais 3 ou 4 depois, cara. Você viu que os spin-offs saíram 4, acho que 3, 4 séries Teve depois. um spin-off agora do Derry, tem um spin-off do Negan, e tem outro spin-off. Tem um que saiu durante a série, que era com outro grupo em outro lugar. Tem uns 2 spin-offs durante a série, que agora não vou lembrar. Enfim. Mas, enfim, eu tava gostando da HQ, achei fantástico. E quando foi lançar a série, eu fiquei super entusiasmado. E eu gostava de filme de zumbi, gosto de filme de terror, gosto de aventura. Pô, sou muito fã. Gosto de animação. Então, tem um milhão de gêneros. E eu aprecio todos eles. Não sou o cara que, só gosto de filme de ação, só gosto de filme de porrada. Gosto de drama, gosto de comédia romântica. Epilético. Eu terminei agora de assistir Sex and the City. Olha só! Sério? E eu aprecio ver, porque Sex and the City, no caso, me traz uma dinâmica de uma perspectiva que não é normalmente a minha. Sim. Que é, tipo, sobre um olhar muito feminino para as mulheres. E é interessante, às vezes, você imergir no conteúdo que não é para você tentar compreender algo que é além de você, né? E nessa época, eu estava com essa questão de eu quero contar uma história, mas eu pensei, vou fazer, como eu acho que tinha uma questão com pós-apocalíptica, era uma época que tinha muita coisa pós-apocalíptica, o zumbi estava explodindo, e tinha algo que me incomodava. Tinha uma história de zumbi, tinha zumbi no meio, mas eu não quero me limitar a zumbi. E eu não quero que me limitar também a um filme de invasão alienígena, ou me limitar a um filme de ação. E eu falei, então, já que eu não quero escolher, vou fazer tudo junto. Então vai ser essa coisa eclética. Mas... E como eu estava vendo que estava num boom de filmes apocalípticos, né? Tinha 2012 surgindo. Eu ia comentar 2012. Esses filmes o filme do Independence Day, 2012, e outros filmes falando sobre o fim do mundo. Eu falei assim, então vai ser um filme, vai ser uma história que vai se passar depois do fim do mundo. Então nada disso importa mais. Tipo, não tem que salvar o mundo, não tem um raio azul no céu que você tem que impedir. Ou impedir. Caiu tudo. Já foi tudo pro saco, então a gente pode falar de outra coisa que seja impedir o mundo de ir pro saco. Sim. E eu acho que essa ideia de juntar o caótico, de juntar o aleatório, de juntar o imprevisível. Sim. E de juntar um alienígena com um robô, com um zumbi, com qualquer outra criatura mística que eu Pegou quisesse. todas as referências e... Então era um saco cheio do que eu podia... Era uma caixa que eu podia tirar qualquer brinquedo que eu quisesse brincar. E ser criativo. E ser criativo, expandir essa questão da criatividade de uma forma muito livre, lúdica e até infantil, né? Que quando você é criança, tem uma imaginação infinita, que você não obedece determinadas regras, então você só faz. Então... veio desse desejo de contar uma história, e juntar todas as referências que eu gosto de cinema, de filme, de série,
de mangá, de jogo, videogame, seja o que for, e juntar tudo e fazer esse caldeirão, né? Sim. E aí eu escrevi. Em 2009 eu tive essa experiência. Em 2010 eu falei, é isso que eu vou fazer no TCC, eu vou fazer uma animação. E uma vez que eu decidi que ia fazer a animação, eu falei, tá, então eu preciso do roteiro primeiro. E comecei a criar os personagens. E tinha coisas que eu queria fugir, né? Uma coisa que eu queria fugir era de fazer esse herói de ação, que é o Brucutu, que é o fodão, que faz e acontece, que dá um soco, que é o Schwarzenegger, que é o Stallone, que é o Jason Statham, que é o... Sabe? Sim. E você sabe que o cara não tem... Tipo, o cara vai chegar e vai ser o melhor na festa. O melhor na porrada, o melhor em tudo, vai pegar a garota. Eu falo, isso aqui pra mim é... Ou no Japão, que é o Shonen, né? Hã? O Shonen Jump é o herói... É o protagonista principal, infalível que e é tal. Isso. E eu falei assim, não, eu quero uma coisa que não seja isso. Então, primeira coisa que eu defini é que não ia ser esse herói de ação infalível, tal, e que não ia ser esse formato. Como a gente recebe muita influência americana, especialmente do cinema, né? Uhum. Aí todo filme que você vê é o herói americano. The Independence Day é o Will Smith. Missão Impossível é o Tom Cruise. E todo herói, sempre que vai salvar o mundo, são os Estados Unidos, os americanos que salvam o mundo. Eu falei, pô, já tem muito disso, então eu não quero fazer um herói americano que seja esse personagem. Nada demais do mesmo, né? E uma coisa boa de ter Vou fazer uma leve digressão, né? Que eu vi hoje falando sobre criatividade, não essa semana, eu acho. E pergunto, o que é criatividade? De onde vem a criatividade? Uhum. E eu achei interessante a resposta da pessoa que não lembro quem foi. Falou assim, a criatividade, eu não sei explicar de onde veio, mas eu sei que tem a ver com quanta bagagem você tem. Uhum. Então, quanto mais você lê, quanto mais você assiste, quanto mais você absorve o mundo à sua volta, mais criatividade você vai ter. Então, tinha um pouco disso, absorver todos esses filmes de ação, todos esses filmes de suspense, seja o que for, todas essas referências do que seria um herói, o que seria um protagonista. Você viu tudo isso para você decidir, eu quero fazer um cara assim ou eu quero fazer um cara que não seja assim? Uma pergunta. Então, toda boa história, ela tem que ter boas referências? Acho que sim, né? Eu acho que a gente não vê, tipo, que nem nada no mundo se cria, tudo se transforma, Sim. né? Eu transformei 20 e tantos anos de referências de desenho, de anime, de Cavaleiro do Zodíaco, Sim. de Yu Hakusho, de Dragon Ball, de Naruto, de X-Men, de Walking Dead, Terror. de terror, Enfim. de Fred Krueger, de Jason. Tá aí, tá aí. Tá aí. Chuck, eu brinquei assim. Peguei todas essas referências e misturei e fui Sim. transformando aquilo, né? Tanto que o escocês, que é um dos personagens, é a junção de diversas referências, né? Tyler Durden um pouco, que o Tyler Durden é o protagonista, mas ele não é esse... É um protagonista antagonista, né? Que Sim. ele também... Ele não é o herói da parada. Tipo um anti-herói. É tipo um anti-herói. E é interessante que o Tyler Durden é uma das memórias... O Tyler Durden, o Bruce Willis, o John McClane, Duro de Matar, Sim. que era um herói de ação, só que não era o Rambo que chegava e matava todo mundo. Ele se fudia, cortava o pé, ficava se arrastejando e terminava o filme ensanguentado. Isso era uma referência para um personagem que eu queria. O escocês, ele vai ser o herói que vai conseguir fazer, mas ele vai se arrebentar todo, vai se fuder todo. Então, eu achava isso interessante. E o Tyler Durden tem uma cena em que... Ele é imperfeito, né? Ele é imperfeito e tem uma cena que ele vai e na cena ele apanha. E o objetivo da cena dele é apanhar. E é um dos trabalhos lá do Clube da Luta, tipo, ó, você vai começar uma briga e vai perder. E eu acho isso interessante, que não é sobre ganhar, não é sobre estar certo. Sim. E existe um valor, se a gente expandir isso, um valor no desprazer, na derrota, no sofrimento, que a gente, muitas vezes, a gente só aprende na dor, né? Porque quando tá tudo bem, você não aprende nada, tá tudo bem. Agora, quando você faz uma coisa, que você faz um podcast, deu problema no microfone, pô, o que deu problema aqui? Vou dar uma olhada aqui. Sim. Você vai estudar. Você Você vai fala disso. aprofundar. No último episódio a gente falou sobre... Porque a gente sempre fala sobre aprendizagem. Principalmente sobre inglês, quando eu passei por isso, ela passou por isso. Todo mundo que vai estudar um idioma novo passa por isso. Então, eu já dei aula de inglês, então a gente fala muito disso. Fala muito do erro, né? A importância do erro, né? A com importância de... Quem não erra não aprende, né? E tem isso, né? Quem não erra não aprende, que eu acho uma frase excelente. E a minha perspectiva é de sempre cometer erros novos. Porque significa que os anteriores não vão voltar a Já não está cometendo mais. Então, voltando à criação dos personagens, né? Eu falei, vou criar esse personagem. Queria
como eu estava misturando tudo, eu falei, o parceiro do escocês nesse trabalho não vai ser humano, né? E eu fui juntando as referências, falei, olha, como eu tenho, né? Não sei ainda. O escocês, no caso, é um personagem do DFM. É um personagem do DFM. Eu não tinha pegado essa parte. É como se ele fosse um personagem principal. É um dos protagonistas. É, um protagonista, mas ele não é o herói tradicional. Tá. Aí eu vou fazer um resumo, assim, tentar fazer um paralelo com o que eu gosto, que são as histórias do Stephen King, A Torre Negra Está Atrás de Você. Não sei se você conhece. Conheço. Mas é o anti-herói, o Roland, é o personagem principal. E eu sou aficionado, eu li todos os livros e tal, e eu só consigo fazer paralelo com isso, porque é realmente uma história depois do fim do mundo. No caso, a história se passa depois do Apocalipse, depois do fim do mundo, dentro da Torre Negra. E eu sou muito fã, cara. Então, eu já tenho uma admiração pela sua obra, porque exatamente é essa carga que você trouxe para sua animação, para sua história, no caso. Que as referências e tal, que o Stephen King ele faz muito bem também, porque ele pega todo o universo dele, tá cercado, tá tudo dentro dessa história da torre. E eu faço muito paralelo ao que você está falando aqui, porque o Roland é um anti-herói também. E é interessante porque ele sai dessa necessidade do herói salvar as pessoas e o herói ser perfeito. Ele traz ele traz a bagagem de problemas do herói, o herói é imperfeito. E aí você vê uma unidade, né? As pessoas erram, então é interessante. E eu tô fazendo isso paralelo o tempo todo. Você tá falando aí, eu falo, cara, que massa, porque a Torre Negra é um... E assim, chega no final, não vou contar o final, mas é óbvio que o que você aprende com essa história é que você deve viver o momento. Você lê 5.000 páginas e, olha, viva o agora, não se preocupe com chegar lá. Né? O chegar lá a gente não sabe, mas viva o processo. E é isso, cara. É interessante, assim, a mensagem que você lê 5.000 páginas para você ter essa mensagem. Não, e eu acho que e o poder da arte, né? Seja um livro, seja um desenho, Sim. seja um HQ, seja um filme, uma música, é isso, né? A arte, para mim, é se expressar de alguma forma e se conectar. Porque, às vezes, e eu vi isso em DFM, né? É uma história que eu estou há 15 anos fazendo, e eu fazia uma parte desses 15 anos, ela estava só comigo. Que eu fazia, refazia, escrevia, tentava pitching, reunia com o produtor, tentava de um lado, tentava de outro. E eu não botava a história no mundo, né? Alguns amigos viam alguma coisa e tal. E quando, ano passado, eu comecei a publicar ela no Instagram, e as pessoas vieram, comentaram, interessaram, e começaram a curtir os personagens, as histórias, se envolver, se conectar com o que eu estava fazendo, né? Sim. Isso foi uma coisa muito impactante para mim, porque me trouxe um pouco desse entendimento, né? De que não adianta a melhor ideia do mundo, ou a melhor história do mundo, se ela está numa gaveta. Sim. E você tem que colocar no mundo para as pessoas interagirem com ela, questionarem, falarem que gostaram, que não gostaram, e te darem esse feedback, né? Sim. E esse feedback pode te ensinar muita coisa, né? Não que você tem que definir sua história, porque as pessoas não gostaram disso, então eu não vou fazer mais isso. Não é isso. Mas é entender o que você está causando de impacto com aquela história, com aquela proposta. Mas isso, voltando... Entender os porquês também, né? Os porquês. Você tenta procurar o que esse autor pensou e por que ele pensou assim, aí você fica... Esse exercício que é bobo, parece bobo, mas ele é muito importante para o nosso aprendizado. Para você, tipo... Você lê uma coisa, você vê alguma coisa... Tipo, para poder mostrar que você não assistiu aquilo, que você não leu aquilo à toa, né? Não foi em então vão. você vai tentar entender e tal. Esse processo é muito legal. É bom para a gente, de modo geral. É interessante, né? Sim. Como que... Porque, se a gente for falar de arte, né? Parece que a arte sempre está à margem do que é essencial. Você olha para a arte, é a primeira coisa que você vai cortar no seu orçamento. Estou com a grana apertada... Vou cortar um show. Um show, vou cortar isso, vou cortar um lazer, vou cortar a arte, porque a arte está dentro do lazer, né? Mas a arte é mais do que isso. Porque quando você está se sentindo mal, quantas vezes você não conseguiu estar com uma emoção dentro de você, você não consegue entender aquela emoção, mas quando você escuta uma música,
aquela música sintetiza e te dá uma clareza sobre o que você sentia. Uhum. Seja sobre que nem quem nunca ficou chorando, escutando uma música triste no final de relação e fazendo esse exorcismo de tudo que estava errado na relação e que não funcionou. Sim. Ou quantas vezes você não viu um filme que trata de uma relação de mãe e filho, de pai e filho, e aquilo te tocou e você, pô, eu tenho que me aproximar do meu pai, da minha mãe, eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida. Porque você viu o filme e aquele filme te tocou na sua vida em algo que precisava. Então, a arte tem a ver, né? Tem uma frase no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Porra, maravilhoso. Muito bonito. O Rob está dando um discurso para os alunos dele e falando: engenharia, medicina, direito são essenciais para a vida, para a gente continuar a viver e trabalhar e tal, não sei o quê. Mas beleza, arte, poesia, é por isso que a gente vive. Porque se você tira música, cinema, literatura e vão viver um mundo pragmatismo de só trabalhar e funcionar de uma forma que, digamos, seja objetiva. Eu só vou fazer o que é lógico, o que funciona. É um robô. Você vira um robô. E para que você está fazendo isso? Eu vou acordar, vou trabalhar, não vou escutar, não vou me distrair e vou otimizar meu tempo, seja o que for. É sem sentido. E a gente cria essa... outra referência no filme do Chaplin, no filme dele, O Ditador, ele faz um discurso, né? Viramos homens máquinas que não tem a gente tem que pensar menos e sentir mais, tem que ter um pouco de menos de lógica, mais de emoção, mais de empatia. Então, a arte para mim é um pouco desse poder de conectar um com o outro. E eu senti isso escrevendo e as pessoas tipo, nossa, essa história fez muito sentido para mim, e eu recebendo mensagens que eu me comovi muito com elas, de nossa, eu voltei a desenhar por causa disso aqui, agora eu vou escrever minha história, ou adorei isso aqui. Isso, para mim, foi uma coisa que eu não esperava e que me comoveu profundamente. Às vezes eu recebo ainda as pessoas comentando e tal, e eu fico feliz disso, né? Porque, às vezes, a arte também se torna um único espaço de um escapismo necessário, porque a gente vive num mundo cheio de problemas e tal, cheio de dores e conflitos. E, às vezes, é escutando uma música, é vendo uma série de meia hora, seja o que for, que você tem um alívio de poder dar uma risada e se divertir e tipo, dar um... Porque a arte tem esse poder de descomprimir a sua alma. Porque o dia a dia é pesado e vai te comprimindo e te apertando e tipo, dentro de toda forma possível. E, às vezes, é na arte que você consegue... Não, e assim, hoje, com essa acessibilidade, né, que existe da arte em si e do artista também, porque igual você está no Instagram. Você está lá, é o seu Instagram onde você coloca a sua arte, né? Então, quem está assistindo você, quem está vendo os seus quadrinhos, quem está lendo aquilo que você faz, tem acesso direto a você para poder te dar um feedback. Sim. Como que você se sente, assim, nessa posição de artista acessível, perto dos outros artistas que já não estão mais hoje, já não estão mais hoje em dia, mas que você gostaria de falar com eles, falar assim, ó, te dá a sua impressão a respeito daquilo que eles fizeram? 2 pontos, né? O primeiro ponto, eu acho, é tudo novo para mim, então ainda estou aprendendo. O primeiro ponto é que, às vezes, eu não consigo responder todo mundo, às vezes, todos os comentários, e eu fico até um pouco com uma culpa, né? Porque se a pessoa dedicou 5 minutos para escrever uma mensagem para mim, eu queria poder ler e dedicar 5 minutos a responder e tal. Mas, às vezes, não dá para responder todo mundo. E isso cria isso, né? Porque esses grandes artistas, né? Eles não têm como olhar para todo mundo que eles estão conseguindo atingir, conectando e tal. E eu acho que, em determinado ponto, eles nem precisam se preocupar com isso. Porque uma vez que você preocupa, será que eu estou respondendo todo mundo? Você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. O que você deveria estar fazendo. Entende? Exatamente. Você falou isso no off. Então, eu pelo menos tento dar o melhor feedback possível, responder os comentários e tal. E tem uma coisa, quanto mais bem-sucedido você for, menos tempo e espaço você tem para isso. Com certeza. Sim. Então, é uma coisa que você vai ter que tipo, quanto mais sucesso, mais bem-sucedido você está em determinado ponto, menos espaço você tem para esse dia a dia, né? De trocar essa ideia direta e tal. E eu acho que é um dos, digamos... Isso tem a ver, eu acho, também com o seguinte, que uma outra discussão.
Porque antes das redes sociais, você tinha a sua vida, seu dia a dia, e você trocava ideia com 10 pessoas no mês. Uhum. E quando você está conversando com alguém, tem uma energia que você emana, trocando, escutando, Sim, prestando atenção sim. e tal. E quando você vai conversar com 100 mil pessoas, ou 100 mil pessoas te escutando, ou seja o que for, primeiro que tem uma responsabilidade muito maior do que você está dizendo ali. Mas, tipo, não é uma coisa que você está preparado para trocar com... Tipo, você respondia 10 mensagens na semana e agora tem que responder 350. Não existe espaço de energia dentro de você para se manter ali, né, super fresco naquilo. Sim. Então, eu acho complicado, eu acho que é um espaço que tem que ser mantido de alguma forma, de interação, de troca, né? Que nem que seja só de ler os comentários, né? Mas, enfim... Mas eu acho que você responde, eu acho que você acaba respondendo... você não precisa responder um por um, mas você acaba respondendo quando você, por exemplo, acata uma sugestão, você aceita uma sugestão e você coloca aquilo no seu desenho. Quando você, por exemplo, se faz um pronunciamento, eu acho que aí está a resposta do seu público. Às vezes né? a resposta você consegue diluir uma dúvida coletiva, né? Várias pessoas perguntam a mesma coisa. Então você, como é que você faz isso? Aí você vê aquela pergunta vindo, aí você fala, gente, muita gente veio e me perguntou sobre isso aqui. Deixa eu falar. Aí você consegue dar um retorno, né? Sim, sim. Que não seja um retorno individual. Você pode ter um retorno coletivo, né? De entender uma ansiedade geral de um determinado público e nicho e ter uma resposta para aquilo. Desculpa, pode continuar aqui. Eu quero fazer um gancho com o que você falou no off, mas termina aqui. Então, eu não tenho muita... Com os artistas que eu sigo, que são referência para mim e tal, eu até mando mensagem, comento e tal, mas eu tô meio livre de esperar uma resposta. Claro. Porque eu acho que como eu tô em um espectro de que é difícil responder, então quando eu estou escrevendo, eu falo, olha, se não responder tá tudo certo, todo mundo tem o seu corre e tal. Mas às vezes eu só quero escrever para deixar aquele elogio. Nossa, o seu trabalho me inspirou bastante e tal. Eu não quero, nossa, esse cara nem me respondeu. Eu não penso assim. Eu queria só expressar o que ele fez como arte, como que aquilo significou para mim. E deixar ali. Foda. Não tenho que ter uma resposta. Oi, Flávio, eu li seu comentário. Tem que ter. Você falou uma coisa no off que foi da questão do artista atualmente, ele ter de ser... Não só um artista, todo profissional hoje ele tem que ser... Ele tem que vender o jabá, ele tem que fazer o jabá dele, tem que vender o negócio dele, né, a arte dele. Então, ele tem que ir para a rede social. E nem todos têm aptidão, nem todos querem fazer parte disso. E aí você falou dessa dificuldade que, inclusive, eu lembro de vários autores. Se eu não me engano, o próprio Stephen King, ele teve a esposa dele escrevia, ele escrevia com outro nome. E eu não vou lembrar agora de cabeça, minha memória é sempre ruim, não consigo lembrar assim, mas de autores que não queriam ser reconhecidos. Então, eles usavam o pseudônimo para escrever, porque eles não buscavam esse retorno para si, o retorno da atenção para si, sim para a sua história, para a sua obra. Tem isso, né? Às vezes... Então, essa dificuldade, tanto da pessoa, de ela ter de interagir, sendo que ela não tem ela é uma introspectiva, você até falou isso no off, e também dessa própria obrigação de aparecer... que a mídia dá, né? Tipo, você está fazendo uma coisa interessante, você tem que falar sobre isso, você tem que vir aqui. Para você é interessante fazer, mas às vezes você não quer essa atenção para si, você quer só atenção para sua obra. Então, eu acho que tem a ver, por exemplo, vou dar um exemplo que não é o meu, mas poderia ser, que eu falei, que é um músico. Tem músicos que são geniais, que o cara vai pegar e comprar uma sinfonia, ou na flauta, ou no violão, e vai tocar, só que é uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida. Sim. Uma pessoa que odeia aparecer, que não gosta de gravar e tal. No formato das redes sociais, você, além de ser músico, além de ser artista, além de ser engenheiro, além de ser qualquer coisa, você tem que ir para a câmera e ser super simpático e carismático e gravar e olhar e ter uma dicção boa. Então, você tem que ser um showman, tem que ser um Silvio Santos. Sim. E tem que ser a sua profissão.
E é complicado, porque o tempo que a gente tem é finito. Sim, sim. Se você está dedicando tempo para ser um melhor profissional, para se aplicar, estudar e aperfeiçoar sua técnica, você tem um tempo. E agora você tem que pegar o seu tempo e dividir com o tempo de se tornar, se não é, você tem que se tornar um Silvio Santos, um showman da vida, Sim. e começar a vender e falar, e ter que gravar não sei quantos vídeos por semana, e agora você tem que aparecer, agora tem que fazer 2 stories, agora tem que gerar 3 reels. E você se vê numa obrigação de produzir um conteúdo paralelo que não é, às vezes, o que você quer fazer. O cara que está compondo música, eu gosto de compor música. Não, agora você tem que gravar um vídeo ensinando essa melodia aqui do Barquinho Amarelo. Por que eu vou fazer? Não, porque essa melodia você tem que ensinar ela, porque ela está popular, as pessoas estão com dúvidas, e agora você tem que fazer um tutorial disso. Aí o cara tem que parar e tal. Então, e não é porque a pessoa está com 1 milhão, 100 mil, sei quantos for seguidores, que ela é, tipo, o concurso daquilo. Sim, sim. Às vezes ela só tem uma equipe de marketing melhor, ou é carismática e tal. E o pesar meu é quantas pessoas, quantos profissionais excepcionais na sua área deixam de atuar porque eles não conseguem entrar nessa nova linha do mercado. Que hoje em dia o mercado é esse. O mercado é... Você não pode não estar na rede social. Você não pode não estar no Instagram, no TikTok, no YouTube, ou no Facebook, seja onde for. Twitter. Você tem que ter um espaço para poder mostrar seu trabalho. E se você tem um espaço para mostrar seu trabalho, agora você tem que mostrar seu trabalho. E você tem que ser o melhor. E se você não mostra o seu trabalho, agora você tem que gravar e mostrar. Sim. Então, aí vira o pedreiro, que agora tem que fazer a obra e tal, e aí ele tem que gravar o vídeo. Além de ser pedreiro, o cara tem que ter um telefone. Tem que ser filmmaker. E tem que ser filmmaker, aí ele tem que aprender um melhor ângulo, aí depois tem que limpar o som, e depois ele tem que aprender um outro programa para ele poder. E aí, às vezes, você vira escravo, né? Vira escravo do algoritmo. Aí o cara fez um vídeo que virou sucesso e bombou. Aí, nossa, agora todo o meu vídeo tem que fazer aquilo. Aí ele cria aquela ansiedade de, as pessoas não estão comentando, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas comentarem. Tenho que fazer uma coisa para as pessoas interagirem. E é complicado, porque é uma mecânica de vício, né? As redes sociais têm um impacto como uma droga, né? De vício, de se ficar adicto àquilo, você pega um telefone e mexe toda hora e fica olhando feed sem parar e fica olhando as pessoas comentaram, não comentaram. Então, ao mesmo tempo que elas abrem um espaço excelente para uma pessoa, por exemplo, o cara, ele é um músico, continuando esse exemplo, ele não precisa pôr uma gravadora para o cara, que é o dono da gravadora, escutar e aprovar e falar assim, quer saber, você é músico. Não. Ele pode ir direto e ele arranja o público dele. A DFM foi rejeitada 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E por causa disso, daquilo e tal, daquilo outro, né? E eu fui escutando, algumas coisas faziam sentido, outras não, né? Como toda crítica, você tem que saber, isso aqui dá para melhorar, isso aqui eu acho que não tem a ver. E botar aquilo no seu trabalho. E eu perdi um pouco o que eu estava falando o quê? Não, eu vou aproveitar, eu queria fazer um comentário que assim, num mundo onde o que mais importa são números, é o que você vende, o retorno que você dá com visualização, que gera venda, deve ser muito frustrante para quem faz a parada só para ter sucesso. Porque nem todo mundo que está buscando o pódio, ser o melhor... são aqueles que estão buscando esse processo de aparecer. O que a gente estava falando, que às vezes o cara que faz sucesso, que chega no topo, é o cara que não está se importando com ele em si. Ele está se importando com o que ele faz. No seu caso aqui, né? Você tem 10 anos ou mais. Você falou que muito mais de 10 anos, aí quanto tempo Quase você está fazendo? 15, né? Desde 2009, 10. Você está 15 anos fazendo e agora você está tendo o retorno do seu trabalho, né? Você está tendo um retorno de reconhecimento, provavelmente financeiro, você está tendo um retorno. Mas, cara, ninguém chega aonde você chegou agora do nada e rápido como hoje o algoritmo te obriga. Então, aquela coisa, é bom que você tenha esses meios de comunicação para que você acelere o processo e tal, é muito bom,
Mas você não faz isso para isso em si. Você está fazendo uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que você precisa, que você falou, eu preciso fazer isso. Eu preciso contar a minha história. É o contrário, assim, não é fazer música para vender música, é fazer música porque se gosta de música. Então, eu gosto de música, eu vou fazer a minha música, e aí, se der certo, se der um retorno, bom demais, né? Sim, tem uma outra frase que quando eu escutei ela, fez muito sentido para mim, então eu vou repetir, essa do Quentin Tarantino. Ele falou assim, eu faço o filme para mim e convido todo mundo para assistir. Legal. Que é um pouco da arte. A arte é uma expressão. Quando eu falo que a arte é expressar e se conectar a isso, na minha interpretação, o primeiro papel da arte é você expressar você de alguma forma. Sim. Esse é o meu entendimento do mundo. Uhum. É disso que eu gosto, que seja um filme de ação, seja um livro, seja uma tela de pintura, seja o que for. E aí você faz para fazer sentido para você. Sim. Tipo, é isso que eu queria dizer. Sim. E aí as pessoas vêm e comentam em cima daquilo. Algumas entendem exatamente, nossa, eu senti isso. Nossa, é isso que eu senti. Outros entendem totalmente divergente, outros não entendem. E faz parte. Sim. E é isso que eu acho, né? Quando você faz alguma coisa, no caso a arte, primeiro você tem que fazer para expressar algo que é em você. Você não vai fazer, tipo, olha, eu adoro música, mas o que está vendendo agora é sertanejo, então eu vou tocar e compor sertanejo porque é o que está vendendo. Sim, sim. Existem pessoas que fazem sucesso assim, com certeza. Com certeza. Existem pessoas que vão porque querem ter 1 milhão de seguidores e conseguem 1 milhão de seguidores e tal. Mas a minha perspectiva para fazer o que eu faço, eu ainda não estou lá, mas espero um dia chegar assim. Com certeza. Se eu tivesse todo o dinheiro, não todo o dinheiro do mundo, se eu tivesse dinheiro não fosse um problema para mim. Uhum. Eu acordo e dinheiro não é um problema. Eu não tenho que preocupar com boleto e tal. Eu não tenho que preocupar com isso. O que a gente faz muito da vida é pagar as contas. Tanto que o escocês, ele tá um trabalho atrás do outro tentando pagar a conta. Que é um pouco do personagem do Corte Pagar os Boletos. Então, se eu não tivesse que pagar as contas, não tivesse que preocupar com pagar a conta, o que eu estaria fazendo? E eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Uhum. Se eu não tivesse que pagar a conta. O que eu estou fazendo me proporciona pagar a conta também. Sim. E eu tenho que fazer outras coisas para pagar a conta também. Sim. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer corre por fora, né? Mas eu fico satisfeito. Por mais que... E outra coisa, trabalhar com o que gosta não é trabalhar sorrindo todo dia. Num projeto seu também. Não. Tem dia que é um saco, tem dia que você está frustrado. Tem perrengue pra caramba. Por mais que você ame o que faz, não existe esse romantismo de, trabalhe com o que gosta e nunca terá que trabalhar na vida. Não é assim. E não tem que tirar da equação a parte da dor, do sofrimento, de estar angustiado, ou estou com dor de cabeça, tem que resolver esse BO ainda hoje e tal. Isso te gera um aprendizado no final do dia. Então, e eu vejo gente fazendo muito sucesso no TikTok, no Instagram, com milhões de visualização. E eu sei que a pessoa está fazendo aquilo porque está te gerando visualização. Sim. E porque ela quer dinheiro que vai proporcionar um lazer melhor para ela, para a família dela e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se você perguntar para a pessoa, você não precisa de dinheiro. Você vai estar fazendo isso aqui? Não vai. E a nossa vida, né, tem um espaço curto, de 80 anos, e a gente já faz muita coisa que a gente não quer. Sim, sim. E você fazer uma carreira e trabalhar 20, 30 anos naquela carreira e olhar 20, 30 anos, não era isso que eu queria fazer. Eu acho que eu tive a sorte de, desde muito novo, né, desde a faculdade, antes da faculdade, eu sabia, eu não quero, por mais que tenha mais estabilidade, conforto financeiro, isso e aquilo, serviço nessas público, carreiras. no caso. Exato. Eu não quero. E já escutei 1 milhão de vezes, já recebi 1 milhão de mensagens, especialmente dentro... Na minha família tinha um pouco dessa, vai ter um concurso público aqui. Não é isso, direto. Família, Então, hoje não é assim mais, graças a Deus, teve um aprendizado também, né? Mas... E eu falava assim, olha, eu vou morar debaixo da ponte, ser um mendigo antes de fazer a porra do concurso público. Porque eu tinha o entendimento de que aquilo ia me matar. Sim. De que eu sentar e fazer algo que não faz, não tem um sentido dentro de mim e tal, ia me matar.
eu brinco, ser artista, ser contador de história, não é tipo, eu adoro, eu quero. É tipo, eu não tenho escolha. Sim. Não é algo que eu escolhi ser. É algo que faz sentido para mim ser. Sim. Eu falo que é uma comparação que eu acho que tem certos tipo, alinhamentos, né? Sim. Que é como, por exemplo, é como ser gay. Eu não escolhi ser gay, ou isso, aquilo, mas, tipo, é assim que eu me encontro e eu tenho que ser gay, senão eu vou fingir que sou hétero. Tipo, e a mesma coisa, a família chega, não, você já tentou não ser gay? Já tentou? Quem tem essa prima também é lésbica, então não sei o quê. Se juntar os dois, né? Então, eu falei, não, ser artista é a mesma coisa. E a família tenta, porque você vai ser artista no Brasil, meu Deus, meu filho vai passar fome. Vai passar fome. É a primeira coisa que acontece, que pensa. Então, eu falo, não, já tentou não ser artista? Já tentou... Não, você pode fazer isso no final de semana, seu e tal. Então, é um pouco isso, né? É complicado. Eu entendo você perfeitamente, porque eu não me vejo como artista, porque eu não sou profissional. Eu não sou músico profissional. Eu tive momentos de ter banda. Inclusive, ano passado eu fiquei com a banda 6 meses fazendo shows. Então, foi o primeiro momento ali de me sentir profissional. Porque eu estava fazendo show. Não estava vivendo de música, mas eu estava fazendo muitos shows. E eu não dei conta de administrar tudo, porque a minha vida, o trabalho é tradicional. E a gente estava abrindo aqui e outros problemas. E aí eu não consegui. E também problemas dentro da banda. Questão de administração mesmo, sabe? De você conseguir... Porque a banda é um negócio também, entendeu? Tava gerando renda, então era um negócio. Só que aí teve esse problema. E assim, eu me sinto aquele cara frustrado mesmo de não ter seguido a minha vocação, que era pra música. Eu sempre falo isso. Porque eu sempre tive necessidade de fazer isso. Exatamente o que você está fazendo. Eu tenho alguma coisa para contar. Eu comecei escrevendo música, depois eu comecei a escrever poema... Eu escrevi histórias, só que sempre, no TDAH, ele nunca termina. Ele começa e não termina. Então, eu escrevia músicas, aí eu vou escrever um CD, aí não terminava o CD. Eu vou escrever um poema, aí eu vou escrever um livro de poemas, eu não terminava o livro de poemas. Comecei a escrever um romance, uma história, um livro, aí não terminou o livro. Então, por quê? Porque isso não me pagava. Isso não me dava dinheiro. Eu não fui... Eu não tive foco suficiente para falar, não, eu vou fazer isso, porque isso é o que eu gosto, independente se isso vai me dar retorno ou não. Então, eu acho Entendeu? que não é questão de não ter o foco e tal. Sim. Não pode ser tão severo consigo mesmo, porque a vida se apresenta com diferentes contextos, né? Sabe, é muito mais difícil, para determinadas pessoas, é muito mais difícil seguir uma carreira artística do que para outros, porque o mundo dela é mais duro. E eu acho que ser artista... Primeiro que não é sobre, às vezes, pagar a conta sendo artista. Às vezes, é sobre você ter perseverança e insistência de trabalhar em coisas para viver no mundo, que a gente vive num mundo factível e real, que precisa de pagar a conta, enquanto você ainda te proporciona produzir a sua arte. E não é produzir arte, não é... Se você não está lançando um CD ou vendendo aquilo é menos arte. Porque você está, digamos, você vai comprar uma música para o seu filho. Porque o seu filho vai escutar, e não é 100 milhões de pessoas que vão escutar, aquilo é menos música. A gente metrifica a qualidade da arte pelo alcance e sucesso dela, e a arte é arte se uma pessoa está vendo ou se 1 milhão de pessoas estão vendo. E você, por exemplo, a satisfação que eu tenho contando história... Eu sempre tive, quando era só eu que estava vendo. Eu escrevia, desenhava, eu olhava, é isso. E não tinha ninguém vendo além de mim. Então, você está fazendo aquilo não é para as pessoas verem. Você está fazendo aquilo porque você tem que fazer. Você precisa fazer. E as pessoas verem e gostarem é um a mais. E a gente vive nessa mentalidade de que nem... É difícil pagar a conta com arte. É muito difícil. Primeiro que ela é desvalorizada. Muito. Aqui em BH, então... É desvalorizada. E que nem eu brinco, se você consegue ser um artista no Brasil, você consegue ser artista em qualquer lugar do mundo. É que nem um cadeirante no Brasil. O cadeirante no Brasil, quando ele vai para a Europa, nossa, ele dá um pau em todos os cadeirantes europeus.
Aqui é buraco, aqui é buraco, aqui ele joga a cadeira, vai bananeira, pega o ônibus, pega a cadeira com o outro braço, entra dentro do ônibus, em movimento, enquanto tem buraco, tem ladeira, porque as dificuldades te fortalecem. Sim. Então, o artista, quando ele vive no Brasil, em que se ele quer fazer uma arte, além de fazer a arte, ele tem que ser o produtor, ele tem que arranjar a verba, ele tem que fazer isso, ele tem que ter um emprego para pagar as contas dele, ele tem que fazer, ele tem que divulgar, ele tem que ter 1 milhão de coisas. Ele tem que ser 1 milhão de coisas para conseguir fazer a arte dele. Sim. Então, quando ele tem um pouco mais de espaço, aí ele brilha, né, cara? Sim. Mas é isso. Hoje eu pensei nisso, cara. Falei assim, pô, se eu não tivesse que trabalhar, hoje eu estaria mexendo nas minhas músicas, estaria fazendo alguma coisa que faz sentido para mim. Que é o que eu gosto de fazer. Então, mas ser artista é você... Que eu vi uma pessoa falando sobre isso, que eu achei interessante. Ser artista não é ser artista porque você está vivendo a sua arte, não. Ser artista, e ainda eu acho que valoriza ainda mais o artista, que ele consegue trabalhar na arte dele, insistir na arte dele, enquanto ninguém está insistindo, além dele. Sim. Enquanto ele trabalha e paga as contas, e é casado, e tem filho, e paga. E aí, no final de semana, ele toca o violão dele. Não porque ele quer virar um rockstar. Mas pelo prazer de estar tocando a música Pelo dele. prazer que a música faz ele sentir. Sim. Ele toca para a esposa dele, toca para o filho dele, ele faz um desenho para a esposa dele, para o filho dele, para um amigo dele. E a gente fala que o artista... Eu tive muita dificuldade de falar que eu sou artista. Porque que arrogância. Eu me dominar artista e tal. Eu falei assim... Mas se eu não falar que eu sou artista, quem vai falar? Porque parece que a validação tem que vir de fora. Eu não posso falar que eu sou artista, eu tenho que fazer a arte. E as pessoas vão falar que eu sou artista porque elas vão falar que você está fazendo arte mesmo, você não é um falsário. Então, legal você falar isso. É legal isso. Mas vamos, voltando, né? a gente estava contando do fim do mundo, né? É muito interessante a gente... Você foi falando algumas coisas. Ele foi falando algumas coisas assim, a respeito de artista, a respeito do que a gente está vivendo hoje, de pagar as contas e tudo mais. Aí me veio um questionamento, né? A respeito do DFM. Você está falando de pagar a conta, existe banco depois do fim do mundo? Existe o que a gente tem hoje depois do fim do mundo? Existe toda essa bagunça que existe no mundo hoje, existe depois do fim do mundo? Então, depois do fim do mundo, falando um pouco sobre o universo, é uma sociedade caótica, com todos esses fins aconteceram, e existe a parte utópica na distopia, por exemplo. E depois do fim do mundo não existe fronteiras e países mais, então não existe esses conflitos de, digamos... Israel e Palestina, ou essas ambiguidades e animosidades entre países. Existem muitos sotaques, que eu gosto de manter. Então, tem pessoa com sotaque francês, um com sotaque russo, um com sotaque americano. É meio uma torre de Babel. Hã? É meio uma torre de Babel. E, em termos de câmbio, existe em toda a história, existe um fator muito satírico, que é uma referência grande para mim. É o Paul Verhoeven, que é um cineasta, que faz filmes satíricos e paródicos, como Robocop, Tropas Estelares, que existe uma veia ácida de crítica social. Sim. E depois do mundo eu coloco aqui e ali isso. No segundo capítulo que eu escrevi, o trabalho do escocês é arranjar um pinto para um robô. Tem um robô que é uma mistura de Pinóquio, que ele quer se tornar uma pessoa de verdade, e ele está conversando com o escocês e fala assim, então, eu quero uma genitália agora humana, mas é melhor pinto ou vagina? Aí o escocês, cara, eu só tenho pinto e para mim funciona muito bem. Ele olha assim, pergunta para outra, a funcionária dele, que é uma gorila, fala assim, e Sheila, o que eu compro? Ela vai de pinto, chefe. Aí o escocês, pinto será? Aí o robô, é grande ou pequeno? Grande, chefe, grande. Aí o escocês vai comprar o pinto do robô. Aí a maneira dele arranjar um pinto do robô, ele não vai esfaquear alguém e cortar o pinto fora. Ele abre um cartaz, tipo, compro joia, ele fala, compro pinto grande. E fica segurando o cartaz no cruzamento durante o dia inteiro. Muito bom! Aí as pessoas vão passando, tal, e não consegue o pinto. Aí depois ele faz o cartaz, fica a dica, compra o pica, que é muito mais humilde do que compra. E aí a galera faz uma fila e tal. Então, aí existe uma sátira aí. Existe uma sátira até a questão, porque a gente vive num mundo e talvez o que define a masculinidade ou o homem é muito em cima do pinto, né? Eu tenho pinto, eu sou homem, isso e aquilo.
E aí, nessa sociedade, depois do mundo, a galera faz fila para cortar o pito fora e tá aqui, cara, me dá essa grana aí. E até uma crítica aí, tipo, até onde você vai por dinheiro. Por dinheiro. Sim. Uhum. E monetariamente existe prata, existe dinheiro, existe rúpias, existe real. E aquela confusão de câmbio, né? Tem um cambista que troca R$3 por $1, outro cambista troca 7 rúpias por $2, e outro troca R$5 por 10 rúpias. Então, é caótico, que em si é uma sátira própria, essa questão cambial de você valorizar diferentes papéis com diferentes valores por motivos, né? Mas não existe, eu não gosto, por ter um tom ácido de humor, de sátira, não tenho uma preocupação, tipo, são as regras monetárias, sim. tal, ou essas são as regras, tal, não sei o quê. Parte dos conceitos, se eu fosse definir 3 conceitos para DFM, é caótico, aleatório e imprevisível. Isso é legal. Então... Gosto demais. Tem que ser, para mim, gosto a história demais. tem que sentir e transpirar isso. Tem que ser, cara. Para mim, sendo aleatório já é... E existe determinadas regras que eu tenho para mim, para os personagens interagirem e tal, mas eu estou muito mais preocupado em manter um personagem dentro da personalidade dele, dentro do core, do que ele pode, não pode agir, o que ele é um cara zoado, é um cara sossegado, é um cara nervoso. Isso me preocupa mais, que as interações deles sejam reais entre os dois, do que... nesse quadro eu desenho o Croax com 1,50 m, no próximo parece que ele tem 1,60 m. Ele aumentou de um quadro para o outro, fala, cara, a câmera estava posicionada diferente. É ângulo. Mas tipo, o importante para mim, e entra em outro ponto que eu acho interessante, que você vê muito, especialmente no cinema, cineasta. Tipo, você tem que absorver esse filme no cinema. Ou não, tem que ver o filme no cinema. Tem que ver o filme no cinema. Esse filme é para ver no cinema. Eu nunca tive esse tipo de apego aonde você vê o filme. Eu via tanto filme pirata na internet com a qualidade super merda que eu não conseguia ver nada. Eu só tinha que entender o que está acontecendo, no mínimo. E a qualidade é merda, e a legenda é horrível, e o áudio está estourado numa cena, mas... A história tinha que falar alguma coisa. No celular tinha um celularzinho pequeno que você conseguia assistir os vídeos. Se saia de A para B e eu conseguia entender o que estava acontecendo em termos de história, para mim era importante. Então, para mim, depois do fim do mundo, não importa se está acontecendo um curta-metragem colorido, se é uma série na Netflix, se é um filme que vai passar no cinema, se ele vai passar na TV, se a pessoa vai ver no computador, na TV ou no celular. Para mim, o importante é contar a história e a pessoa ver a história. Sim. Onde ela vai ver, como ela vai ver, contanto que funcione para ela, vai fundo, irmão. E para mim, realmente, o importante é contar a história, não é? Sim. Não é tipo, vai ter que ser... Eu só faço isso se for um live action com atores com orçamento de tanto. Cara, eu vou fazer do jeito que dá e a pessoa vai ver do jeito que dá. Sim. E o que eu quero é contar essa história e eu quero que a pessoa veja a história como eu pretendo e consigo contar ela. E existem planos de você trazer essa história para... A gente está falando assim, não é o que você está fazendo agora, não te importa agora, mas existem planos de te trazer para um streaming, talvez, um cinema? Ué, eu estou aberto, estou esperando a caixa do inbox da Netflix ou da HBO Max, seja de quem for. Eu quero ver essa história atingir o maior número de pessoas possíveis, que eu acho. Sim. Eu acho que... Eu sou o primeiro fã de DFM, eu acho original, eu acho divertido, eu acho engraçado. Demais. E eu quero que mais pessoas vejam. E eu ia te perguntar... Porque quanto mais pessoas verem, mais chance eu tenho de continuar contando essas histórias. Sim, claro. Com certeza. Então, para mim, é importante ter o público, porque o público valida o artista em determinado... Valida o seguinte, o público proporciona ao artista continuar sendo um artista. Exatamente. Porque se você faz um show, não aparece ninguém... você não vai fazer mais show. Sim, então, essa é a importância do público, porque se eu consigo contar a história e as pessoas estão interessadas, e vem mais gente se interessando, divertindo, e eu quero, quanto mais gente, melhor. Sim. Mas eu não vou mudar a história para agradar as pessoas. Sim, claro. Mas quanto mais gente, melhor. E isso vai conseguir trazer... viver no mundo real, vai conseguir trazer verba para a DFM, contratos melhores, que eu consiga pagar o meu aluguel, pagar minhas contas, viajar... ter uma vida. Sim. E eu acho que... Eu não tenho a pretensão... eu quero ser um milionário, não sei o quê.
eu só quero conseguir pagar as contas e viver confortavelmente com o que eu faço. E continuando a fazer. Com DFM. Se DFM me proporcionar isso, tá ótimo. Eu não tenho que fechar contrato milionário, eu não tenho que... uma estrela de Hollywood, eu não tenho nada disso. Sim. Sabe, minha ambição é só viver uma vida boa e tranquila, mesmo porque eu não acho que eu vou ser mais feliz, sinceramente, se eu tivesse 100 milhões na minha conta. Eu vou ter menos preocupações, com certeza. Bem menos. Sim. Mas mais feliz é porque a felicidade de ver um filme com a minha esposa, passar um tempo com a minha família, encontrar com os amigos e dar uma risada num boteco, bebendo, copo sujo. Essas experiências que tornam a vida... Que são essas experiências comuns, cotidianas, que inspiram a arte. Sim. Que inspiram a gente a construir e que motivam a vida, porque você vive para consumir a arte que te emociona, que te conecta, para estar com sua família, estar com quem você ama. Não é, sabe, agora que eu tenho 10 milhões eu vou passar um mês em Dubai, eu sou feliz. Sim. Não, né? Peraí. Não, mas eu acho que as pessoas querem ter, como todo mundo quer, ter dinheiro para poder ter o conforto de viajar quando é possível, de não me desesperar em pagar uma conta, sabe? A maioria das pessoas pensam que o dinheiro, quando você não tem preocupação mais com o dinheiro, é o quê? Que você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de fazer aquilo que... Foi exatamente o que você falou. É por isso que acaba. Aí você, você tem dinheiro... Muita gente tem essa preocupação, e é legítima, porque muita gente odeia o que faz. Sim, sim. Eu não gosto do que eu faço, eu só faço porque eu tenho que fazer, que eu tenho que pagar minhas contas. Sim. Amanhã eu ganho na loteria... Você tira isso, sim. Pedir demissão no outro dia. E eu não estou condenando essas pessoas, e nem condeno as pessoas. Falo assim, você tem que fazer o que você ama. Cara, eu não estou aqui para medir ninguém com a minha régua. Sim. Cada um faz o que consegue. E nem todo mundo também passa por essa experiência de vida sabendo o que é. Exato. Nem todo mundo sabe o que é, sabe o que tem de vocação, então, o que tem eu falei que que fazer. Eu acho que eu sou afortunado, porque desde de muito jovem tinha uma coisa em mim que fazia muito sentido e fazia com que todo o resto não fosse tanto sentido assim. Sim. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, que nem... Quando eu estudava primeira, quarta série, eu gostava de um caderno novo porque eu desenhava na capa. Eu queria começar um caderno novo para eu desenhar na capa. Eu lembro, e eu adorava, nessa época, eu acho que de primeira a quarta, explodiu o Cavaleiro do Zodíaco no Brasil. Pô. Você tem minha idade, provavelmente, né? Você é de qual ano? 85 ou 85? Não, sou mais jovem. Não, então, pô, que eu sou... Eu peguei a fase da Manchete toda ali. Da Manchete, a Manchete foi promissora. Mas eu não posso falar nada. Tokusatsu. Aqui no meu canto. Tokusatsu, também, Jaspion. Adorava o Black Kamen Rider com a motinha dele, que também fazia 5 a Jiraiya, pô. Então, vocês são velhos, hein? Muito. Então, e a primeira... Eu lembro que passava o Cavaleiro do Zodíaco e tinha... A Manchete devia ter 50 episódios e passava em loop de infinito. Então, tinha um episódio que você sabia... Você viu o episódio que era do Seiya na Casa de Leão. Que era o último episódio que passou na Manchete. Tem 3 anos que a Manchete está passando esse episódio. Passa 54 episódios e chega nesse episódio você vê ele de novo. Volta, velho. E aí você ficava... Aí no outro dia, você não tinha programação, não tinha sinopse de nada. No outro dia você ligava e falava assim... Agora vai, hoje vai ser o episódio novo? E a Manchete recomeçava. Oh, nossa senhora, que raiva. Passava raiva demais. Então, e eu lembro que eu fiz um desenho... Não sei, 4, 5 páginas, que era a luta do Seiya com a Aiola de Leão. E eu vendi por R$1 na escola para comprar bala. Olha! Uma coisa assim. Monetizando já. Monetizando. Então, isso de primeira a quarta, né? Tinha algo em mim, por mais que essa experiência tenha ficado na minha memória lá no fundo. E recentemente que ela... Nossa, eu lembro que eu estou fazendo um HQ agora, quadrinho também. Nossa, eu tinha já, desde, de novo, uma coisa com contar histórias, né? Da maneira que eu consigo contar. E é complicado, né? Eu acho complicado. Eu estou numa posição que não é ideal, mas para mim já é ótimo eu estar fazendo o que eu estou fazendo e tal. Tendo reconhecimento. Tenho reconhecimento, tem pessoas me acompanhando e gostando, e me gera oportunidades. E eu sou grato por isso, mas eu não vou chegar e dar um discurso de se você dá dor o suficiente, você chega lá. Eu acho um discurso merda.
Pô, a vida tem tantas funciona. pessoas com uma vida tão mais difícil. Sim, tem tantas pessoas com 1 milhão de problemas na cabeça. Se eu conseguir alguma coisa dentro das condições que eu me encontro... E tem pessoas com condições muito melhores que eu. E tem pessoas com condições muito piores. Mas é isso. Cada um está vivendo o que está vivendo. Sim, sim. E falar assim que fazer arte é só questão de batalhar. E se você dá duro, você vai acontecer e tal. Eu acho um discurso... Trabalha enquanto eles dormem. Esses discursos são perigosos, né? Não, Cara, e são irreais. Não é assim. E tem gente que vai fazer a melhor arte do mundo e vai batalhar todo dia e não vai conseguir. Sim, sim. E não é porque não trabalhou menos, não é porque se esforçou menos, nada disso. É porque a vida foi mais difícil mesmo. É porque não teve... Sucesso é a mistura de trabalho e sorte, né? Que é você continuar fazendo o que você tem que fazer até o momento que aquilo vai acontecer. E ser artista é você tentar ao máximo fazer isso mais tempo possível. E a vida é difícil. Às vezes, por exemplo, a pessoa teve um filho. Sim. E agora eu não tenho mais tantas horas para dedicar para isso. Ou agora eu tenho que arranjar mais tanto de dinheiro porque eu tenho um filho. E aí você vai chegar e falar assim, por que você não deu duro o suficiente? Dá um soco na cara de uma... Tem muito dessa de lugar certo, hora certa, né? E a gente traz pro networking, porque é um termo em inglês que tá super na moda e tal, vou usar, mas que faz certo sentido, porque muitos desses artistas que deram certo, outros artistas que não deram certo, o que diferencia eles é justamente o momento, a pessoa que ela conheceu, às vezes que conheceu ele por meio de alguém. Sei lá, tantas histórias que a gente escuta assim, a banda tava tocando e tinha um produtor lá e escutou e aí chamou os caras pra gravar e deu certo. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade. E o produtor só conseguiu escutar a banda tocando porque por mais que ela não tivesse grana, não fosse um sucesso, ela estava tocando. Sim. E aquilo, não deixar de fazer. Você só vai ser conhecido pelo que você faz. Se você faz empada, mas eu queria estar fazendo pastel, mas você só faz empada... A galera vai falar, pô, o Marcelo faz empada. Aí, mas em casa, do domingo, eu faço pastel. E é o que eu quero fazer. Mas de segunda a sexta, você tá fazendo empada. Deixa eu te falar, eu vou voltar aqui pro DFM, cara, que aí agora eu vou tentar ser mais técnico, tipo assim, para entender. Você começou escrevendo, hoje, aí eu quero que você conte assim, quantos capítulos você escreveu, se você tem uma projeção para, tipo assim, já tem início, meio e fim, essa história, ou se ela é uma história aberta, que ainda tem possibilidades... essas partes mais técnicas de produção, que você quiser falar. Inclusive, eu vi no seu Instagram lá, do DFM também, que o Niso Neto tem feito vozes, né? Não sei se vozes ou uma voz de personagem, que eu acompanho um pouco dos dubladores, sou muito fã dos caras, porque quem cresceu na Manchete, com a Manchete, sabe? O tanto que a dublagem brasileira foi importante, acho que para nossa formação. Com o Yu Hakusho, eu tô fazendo assistir o Hakusho. Eu tô fazendo, que foi fez começar a assistir, mas quem tá gostando... Mas a dublagem, eu sou muito fã da dublagem japonesa, eu sou do original, gosto muito. Mas a brasileira tem um toque especial, tem um charme, né? Bate no coração diferente. Sim, sim. E aí, eu queria que você falasse disso, porque assim, você está fazendo essa produção, que é uma produção híbrida, ela é um quadrinho que se torna uma animação, e aí tem as vozes, tem esses artistas trabalhando com você, né? Então, isso volta lá no meu TCC, quando eu falei, eu vou fazer animação, eu escrevi e tal, gostei, e eu falava assim, eu não quero fazer as vozes, que vai ficar uma merda, se eu fazer as vozes dos personagens. Eu quero dubladores fazendo as vozes. E eu cresci vendo os personagens com os dubladores. Então, eu falei assim... Esse personagem aqui que eu tô... O Croax, por exemplo. Quando eu estava fazendo o Croax, que é um alienígena e tal, tinham várias referências. Uma delas era o Chuck, que eu escutei na voz do Nelson Machado. E o Nelson Machado, ele tem uma voz com uma risada muito potente e boa. Eu falei, vou tentar conversar com o Nelson Machado, mandar um e-mail para ele, explicando e tal. E eu sabia que o cara trabalha com dublador, como qualquer artista, a primeira coisa que a pessoa entra em contato é tentando, faz aqui para mim de graça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um e-mail sem pedir nada. Eu falei assim, boa tarde, né? Eu só acompanho seu trabalho, gosto muito do seu trabalho. Tem um projeto de animação, são mais ou menos 10 minutos, tem 2 personagens conversando, e eu queria orçar com você quanto que seria para você fazer um dos personagens. Aí o Nelson respondeu,
super solícito e tal. Aí eu mandei o roteiro para ele mandou o orçamento, consegui as outras vozes dos personagens e fui gravar DFM. Então, o meu TCC, ele já tem... No meu TCC tem o Nelson Machado, o Afonso Amajones e o Mauro Castro, fazendo 3 personagens para mim. Caramba. E eu achei excelente. E eu queria... Como eu queria que saísse da melhor forma possível, que eu conseguisse. Sim. E eu falei assim, pô, eu tenho que ter essas vozes que eu admiro, que eu escutei a vida toda. O Nelson Machado, especialmente, né? Como o Nelson Machado é o que faleceu há pouco tempo? Não, tá doido? Qual que é aquele que fazia o Wolverine? Eu tô confundindo. Isaac Bardavin. Cara, eu sou muito fã da voz dele, velho. Muito fã também. Muito. Mas, ó, Nelson Machado, o que é isso? Não, porque assim, você falou, eu confundi os nomes. Nelson Machado é a voz do Kiko. Ah, sim. É a voz do Robin Williams, é a voz do Wesley Snipes, é a voz do Darwin Duck, é a voz do Glomber, é a voz do narrador de Street Fighter 2, Em Busca da Vitória. Massa. E esse outro que eu mencionei, Amazones, ele faz o Guy de Naruto, ele faz muito Van Damme, faz o Schwarzenegger em alguns papéis, ele fez o Desmond em Lost. Foi o Wolverine que é o mais famoso, né? O dele. Hã? O Hugh Jackman. O Wolverine dele é o mais famoso, né? Esse que faleceu durante a pandemia. Isaac Bardavi. Isso. Eu sou muito fã da voz dele. Ele faz um personagem no LoL também, que é o... Qual? O que voa lá, Cara, Ixi. quando eu preciso lembrar, é engraçado. Que voa? O... Falsa roupa dele, pelo menos. Eu não lembro, mas enfim, e aí eu senti muito quando ele faleceu, porque foi durante a pandemia. E como eu jogo, às vezes quando eu jogo, e aí a voz dele tá lá, tá sempre lá, com o personagem. O Bardavi, né, que ele é um dos grandes dubladores nacionais também. Ele fez o Esqueleto, fez o Wolverine, fez o Anthony Hopkins na maioria dos filmes, fez o Donald Sutherland também, que faleceu recentemente. Milhares e milhares de papéis e filmes, fazia novela também, escrevia poesia. E ele faleceu em 22, né? E é uma dificuldade, assim como eu não consigo ver dublado mais os filmes do Hugh Jackman, que ele vai fazer o Wolverine. Sim. Eu não consigo ver dublado, assim como tinha um dublador que eu admirava bastante, era o Newton da Mata. Ele é o dublador do Bruce Willis, a vida toda dublou Bruce Willis. A maioria dos filmes. Ele faleceu, acho que em 2008 ou 2006. E eu não vi mais o filme do Bruce Willis dublado. Porque ele tinha um impacto tão grande na minha memória. Eu pensava no Bruce Willis e eu achava que ele melhorava a atuação do Bruce Willis. Que às vezes é meio canastrão. Né? Ele colocava um pouco mais de humanidade, um pouco mais de emoção ali na voz. Sim. E eu não consegui ver mais filmes do Bruce Willis. E sempre que eu vejo um filme que eu sei que a dublagem é dele, eu vejo dublado. Assim como eu vejo os filmes do X-Men, eu vejo dublado. Sim. Assim como o desenho animado, eu vejo dublado. E existe isso, porque a memória, especialmente dessas vozes que a gente cresceu escutando, existe um apego afetivo. E quando eu fui fazer a escalação dos dubladores, eu sabia que eu queria esse tipo... Eu queria, por exemplo, eu não consigo escalar o Wesley Snipes ou Robin Williams para fazer o Cracks. Mas se eu fosse escalar esses atores, quem que seria? Seria o Nelson Machado. Que tem um excelente trabalho de voz, de atuação, de timing, experiência. Então, contratar ele, ter ele no projeto, outras vozes, né? O Niso Neto, gravei com ele recentemente, abrilhanta para mim, porque é como se você trouxesse... muito foda, cara. Trouxesse 30 anos de memória para aquele personagem. E retomando um pouco da FM, né? Então, no meu TCC, eu trabalhei em 2 empregos, né? Eu estava trabalhando já, pagando as contas. Eu arranjei um segundo emprego para conseguir a grana, porque uma vez que eu recebi o orçamento do Nelson, eu falei assim, agora tem que conseguir essa grana. Aí eu fui, ralei, consegui a grana. Aí fui para São Paulo gravar com ele, com a Amajones, com o Mauro. Aí voltei, animei, editei tudo, fiz o projeto, lancei. E teve uma excelente repercussão. Na minha faculdade foi a única coisa que eu apresentei durante a faculdade que eu ganhei 100.
Foi só o meu TCC, só isso. Eu tenho orgulho disso, né? Que eu realmente botei muita coisa nele. Em sentido de esforço, dedicação. Tipo, era o melhor que eu conseguia fazer até aquele momento. E eu fiz aquilo. E aí teve repercussão no projeto, teve alcance, Nerd Office lançou o projeto, mostrou o projeto, teve uma repercussão grande e tal. Aí eu fiz um crowdfunding, né? Um Catarse, isso lá em 2011, 12, sei lá. Falhou miseravelmente, consegui nada e tal. Não tinha rede social como é hoje e foi muito na empolgação e pouco no planejamento, que acaba sendo fatal, né? No início também, né? Assim. No início, e você fazer tudo, que você tá 100% emoção e não tem um ponto de planejamento, de lógica, de estratégia, também a chance de dar errado é grande. E deu. E continuando com o DFM, como tem 15 anos, né? Aí eu fui tentar edital. Antes disso, né? Antes de tentar edital, quando eu fiz o TCC, eu estava tão envolvido, tão imerso naquele universo, né? Com aqueles personagens. Falei, nossa, aqui eu tenho que fazer mais. Aí, nas minhas férias, né? Que eu apresentei o projeto, eu tirei férias da faculdade, um mês aí, uma coisa assim, né? Tirei férias. Na verdade, eu estava desempregado. Eu estava desempregado. E nesse período que eu estava desempregado, eu falei assim, pô, eu vou escrever. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Porque eu estava muito empolgado com tudo aquilo. Eu escrevi um longa-metragem, 120 páginas, de DFM, com escocês, cracks, outros personagens. Uma história com início, meio e fim, como se fosse um filme mesmo. E aí, depois disso, eu tentei um capítulo 2, financiamento, falhei. Aí eu formei uma startup com os amigos da faculdade, a gente começou a trabalhar com animação, 3 amigos, né? Pô, legal. Trabalhando com animação. Eu lembro disso, trabalhando... cara. Vocês fizeram um canal no YouTube pra animação? Tinha também. Teve um canal? Posteriormente. Qual que era o nome? Toró de Miolo, mais pra frente. Assim eu chegar lá, cara. Pô, lembrei disso agora, velho. Eu acompanhei essa época aí, Então... E tinha amigos meus que conheciam o seu trabalho, não te conheciam, mas que acompanhavam, pô. A galera que era fã. Então, e aí tava lá, e eu tava trabalhando como designer, trabalhei como designer, como diretor de criação, trabalhei no audiovisual, trabalhei com edição, e fazendo DFM à parte ali, escrevendo esse roteiro, tentando edital, falhando miseravelmente todo edital. Isso era o quê? 2012, 13, cara. Isso foi antes de Deadpool, foi antes de Rick e Morty explodir, antes de ter um boom de a animação adulta faz sentido, sabe? Eu boto animação adulta em qualquer edital, eu tô carimbando que não vai ser aprovado. Porque não fazia parte do escopo que era avaliado dessa forma, né? E não foi. Aí eu pegava, mudei o formato de um roteiro longo para fazer uma série, cortei, modifiquei aqui e ali, tentei fazer série em edital, não deu. Eu reunia com estúdios e produtores, gostavam do projeto, achavam empolgados, nossa, é muito bom e tal. Mas as conversas nunca iam para frente, né? Nunca tinham um segundo momento. Porque a pessoa olhava, é bom e tal, mas a gente não vê, porque o mercado não estava para aquilo, e a pessoa, isso aqui não... Tipo, olha, em 2012 para a DFM e fala assim, isso aqui não tem mercado, não tem público. E fala, é bom, mas não tem público. É bom, mas a gente não faz animação. Isso é interessante adulta. Que você escreveu antes de Rick and Morty, né? Antes de Rick and Morty existir. Tipo, eu ia até falar assim, lembra muito, né, o Rick and Morty nesse sentido. Tem a pegada de humor adulto. Sim, humor adulto. E aleatório, aleatoriedade. Que isso é que me pega. Eu gosto muito. E aí você falou... Então, mas você já tinha escrito antes de Rick and Morty. Que talvez o Rick and Morty também estivesse sendo escrito naquela época. Não, até talvez antes. Não sei quem escreveu primeiro. Não estou aqui para martelar isso, mas... Então, eu fui escrevendo... Mas engraçado, né? É engraçado isso, né? Mas as ideias são isso. As ideias acontecem simultaneamente. E a pessoa que coloca no mundo primeiro. Sim. E eu fui escrevendo outras histórias. Eu fui escrevendo capítulo para parte. Tinha um longa-metragem, escrevi curtas-metragens e tal. Eu cheguei a produzir um curta-metragem em 12, 13 DFM. Produzi, gravei as vozes... E tá com as vozes gravadas, tá com ele animado. E eu nunca lancei. Tem 10 minutos desse curta praticamente pronto, que eu nunca lancei, porque esse é um período que eu ficava muito... Não tá bom o suficiente. Eu consigo fazer melhor. Faço, refaço, guardo na gaveta. Eu consigo fazer melhor. Tipo, quando eu for bom, eu vou refazer. Né? É um perfeccionismo. Aí tá até hoje lá guardado. Exato. E isso faz parte da minha história.
desses quase 15 anos da FM começou a acontecer ano passado porque eu comecei a publicar ano passado. Uhum. Que é uma lição. Se eu tivesse publicado antes, talvez tivesse acontecido antes e estivesse em outro ponto hoje. E a lição que eu digo é esse desse perfeccionismo. Melhor feito que perfeito. Sim, sim. E eu nunca vai estar perfeito. Eu posso garantir que vai ser o meu melhor só. Sim. É o que eu consigo fazer melhor hoje. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu vou estar fazendo melhor que isso, ótimo, eu faço outra coisa. Mas nessa época, eu tinha um pouco dessa prisão. Sim. E eu tenho um curta-metragem FM que nunca foi publicado. Eventualmente vai ser publicado. Mas agora tem que ajeitar com a agenda, né? Isso. Uhum. E tentando editar, eu não conseguia, tentando isso e aquilo, não conseguia. E depois de muito tempo errando e falhando e não conseguindo, e modificando aqui e ali, pegando sugestão, pegando feedback, eu falei assim, cara, eu quero muito contar essa história e eu não estou conseguindo. Tipo, ninguém vai chegar para mim e nunca vai acontecer. O cara chega um milionário, eu sou um milionário, eu vi sua história, aqui 10 milhões, faça a sua história, por favor. Nunca vai acontecer. Sim. E eu falo assim, o que eu consigo fazer? E nessa época, isso já em 15, 16, era explosão de tudo quanto era filme, era adaptado de quadrinho. Fora do filme de herói, tinha Losers, tinha 1 milhão de outros filmes de suspense e de terror que era adaptação de quadrinho. E eu olhando, falei assim, quer saber? Eu acho que é melhor fazer um quadrinho, porque durante esse período todo que eu estava conversando, eu sempre tive uma angústia em mim que era a seguinte, eu fecho com a produtora para fazer DFM. Amanhã eles vão falar assim, cara, muda esse personagem aqui. Esse personagem não vai falar isso aqui. Isso aqui, a gente rodou uma pesquisa de mercado, a gente precisa de mais um personagem aqui. Aí esse personagem não pode ser homem, tem que ser mulher. Esse personagem não pode ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Deixa de ser prazeroso para você. Eu tinha... Não é original. Não, então, nada. A questão para mim, eu não fechei nenhum contrato nesse sentido, mas eu sabia que se eu fechasse, viria essa dor, porque o projeto não seria mais meu, seria do estúdio, seria da produtora. Sim. Então, olhando para o passado, até ele não ter fechado, me proporcionou que eu fizesse ele como eu quero, sim. Do jeito que eu quero. De forma independente, né? De forma independente, autoral. Então, esse medo que eu tinha, medo, assim, uma certa angústia, né? Eu quero vender, eu quero fazer acontecer. E acontece muito. Os artistas estão cheios de ideias, cheios de projetos, querendo fazer acontecer. O estúdio pega, bota um contrato merda na mão do artista que assina, porque, não, finalmente eu vou ver a coisa acontecer. Só que aí muda tudo. Muda tudo, ele não é dono de nada. E sabe, é muito injusto porque a corda mais fraca sempre arrebenta por mais fraco, né? A corda arrebenta por mais fraco. Sim. E nisso eu falei assim, eu vendo todas essas adaptações de cinema, de quadrinho, vendo o quadrinho com tanta força, né? Não só, tipo, Walking Dead era de quadrinho, sabe? Sim. Outros filmes de terror, 30 Dias de Noite era de quadrinho. Então, tinha muito, tipo, essa questão, a gente vai pegar uma história que já funcionou no quadrinho para fazer uma adaptação dela. Eu falei assim, então, eu pensei comigo, eu vou fazer um quadrinho de DFM. E eu já não queria mexer nesse filme que eu tinha escrito lá em 2010, que eu tinha reescrito, virado série, virado filme, melhorado aqui, que passei 6 anos mexendo com aquilo, 5 anos, eu não queria mexer com aquilo, que eu estava cansado. Então a gente tinha, se eu for botar numa linha do tempo, tinha o curta do meu TCC e logo aqui tinha esse longa-metragem. E eu falei assim, então eu vou contar uma história anterior ao curta. Tipo, como se fosse o Hobbit para o Senhor dos Anéis, né? É o prólogo. Né? Vamos fazer um prólogo. E aí eu comecei a escrever Zona da Morte, que era uma história nova do escocês, do Crax, de outros personagens, que eles atravessam do ponto A ao ponto B, uma área não mapeada, conhecida como Zona da Morte. E era uma aventura, com diálogo e tal, não sei o quê. Eu falei assim, vou fazer isso. E aí eu lanço esse quadrinho, e se ele for sucesso, arranjo público, e, eventualmente, se for adaptado, por fato de ser baseado num quadrinho, assim como os mangás, garantem uma certa fidelidade. Então, os personagens vão ser esse, a história vai ser essa, tal. Então, eu falei, vou fazer isso. E outra, um quadrinho eu consigo resolver sozinho. E eu falei, vou fazer o quadrinho, então. E eu comecei. E eu desenhava as páginas e odiava o que eu estava fazendo. Nossa, que página merda, nossa, que horrível. Que horror, não consigo fazer. Aí eu passava para a próxima e desenhava outra. Eu primeiro escrevi Zona da Morte. Eu escrevi 120 páginas, 110 páginas. Uau! E eu fui fazer... Agora, eu tinha escrito o roteiro no formato de cinema, que é o formato que eu conheço. Sim. E eu falei, agora tem que fazer isso aqui, adaptar um roteiro de cinema para um quadrinho. E eu comecei a adaptar.
110 páginas de roteiro viraram 400 páginas de quadrinho. Caramba. Que isso. Não, e eu desenhando a página 1, ai, que merda, passo pra próxima. Página 2, ai, que merda, passo pra próxima. Eu coloquei assim, eu não posso. Eu já estava cansado de nunca terminar. Eu falei assim, eu não posso esperar eu estar desenhando perfeitamente para passar da página 1. Ficar 3 anos desenhando, a página 1 agora está perfeita, eu vou passar a página 2. Eu vou desenhando no ritmo e eu vou melhorando no ritmo. E é isso aí. Aí, quando estava na página 100 em alguma coisa, eu olhei para a página e falei, pô, tô gostando agora. Uhum. Depois de 100 páginas. 100 páginas. Aí eu falei assim, agora tô gostando. E eu continuei desenhando, depois eu tinha que voltar e redesenhar as 100 primeiras páginas. E nesse processo, 2016, 2017, aí a vida não para de acontecer. Aí tem relação que funciona, que não funciona, tem luto, tem um milhão de coisas acontecendo, né? Tem emprego que você tem que arranjar, tem falta de dinheiro, tem um milhão de coisas acontecendo. E aí, quando eu estava perto de encerrar, desenhando as páginas, refazendo já e tal, não sei o quê, eu tive um puta bloqueio criativo, tive um puta cansaço, não consegui mexer em nada de DFM, tive um burnout. E aí eu falei assim, cara, que saco. E toca a vida, tem que trabalhar. E foi uma época que eu não conseguia desenhar. Eu trabalhava desenhando e ficava insatisfeito do meu trabalho porque eu estava cansado desenhando. E eu não conseguia porque durante 7, 10 anos anteriores a isso, tipo, trabalho de segunda a sexta, trabalho normal, pagar boleto, e de 6 da tarde, 7 da noite até 1 da manhã desenhando, fazendo minhas coisas. Caramba. Então, tipo, durante anos, essa jornada dupla, tripla. E pagou o preço também, né? Sim. Cobra. E são anos que eu não tenho, que eu deixei de viajar, que eu deixei de curtir com um amigo, deixei de fazer 1 milhão de coisas porque eu tenho que trabalhar. E eu tinha a mentalidade, tipo, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Então, eu vou me sacrificar, e sem sacrifício não há recompensa. E quando eu chegar lá, eu consigo fazer as coisas que eu quero, mas até chegar lá, eu tenho que bancar isso aqui. E a vida não é assim. A vida acontece, estando bom para você, funcionando ou não funcionando. E você deixa de curtir o momento, né? Exato. Porque eu reparo isso aqui no estúdio, assim, todo dia tem uma novidade e a gente está sempre querendo mais. A gente não para aproveitar o que já mudou, já melhorou, né? Tipo, curte agora, que já tá bom, e aí vai melhorar. Só que aí a mensagem da Torre Negra, que é... Tipo, você tá tão preocupado com o final do livro, com a história, o que vai acontecer. Agora, vai ler curte agora então, o que tá acontecendo. Tá? A vida não vai esperar você estar no momento perfeito para aquilo acontecer. Porque não existe momento perfeito. É a mesma coisa, por exemplo, filho. Fala assim, a gente vai ter filho, mas agora não, porque, sabe, a gente precisa de um emprego melhor, precisa ganhar mais. Ter filho, nunca existe um momento perfeito. Então, para tudo na vida, não existe um momento perfeito. Você abre para o universo, olha, se acontecer, aconteceu, e a gente lida da melhor forma possível. Não é ser irresponsável e ligar o foda-se, mas é entender que controle é uma ilusão. Você tem ilusão do controle. Você não está no controle. A vida está acontecendo, você está aqui correndo junto com outras pessoas e tentando ser o melhor. E às vezes é um dia bom, às vezes é um dia ruim. E é isso. E quando você teve um dia ruim, você não vai se punir. Quer saber? Eu tenho que ter um dia bom de trabalho antes de eu sentar e tomar uma breja com um amigo meu. Eu tenho que render aqui mais 10 páginas. Eu tenho que fazer mais isso aqui. Cara, vai lá. Ter um momento de lazer, desopilar o fígado, descomprimir. Esses momentos que a vida é estressante mesmo. Sim, sim. E durante muito tempo, eu não fui essa pessoa. Eu era a pessoa que trabalhava e retrabalhava, e trabalhava de madrugada e dormia pouco, e não viajava, e não curtia com amigo, e economizava grana porque eu tinha que botar grana nos meus próprios projetos. E ralava para fora fazendo coisas que eu não gostava, mas eu tinha que pagar minhas contas também. Sim. E ainda faço isso ainda. Hoje, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de equilíbrio e harmonia, né? Mas... E aí, eu tive esse bloqueio criativo. E não conseguia fazer nada. Isso quando? 2017, 2018. E trabalhando, fazendo projetos para fora. Sabe? Sim. Já era freelancer na época, assim. E ser freelancer, especialmente na arte, assim, às vezes você tem 2, 3 trabalhos e você não nega trabalho, para esse trabalho, você pega e você começa a trabalhar 10, 15 horas porque está aparecendo trabalho, eu tenho que pegar, porque daqui a 2 meses vai aparecer nenhum trabalho. Sim, sim. Então, existe
essa coisa, tipo, de escassez. Então, você entra no ritmo de, se oferece um trabalho, você aceita. Porque daqui a 3 meses não vai ter ninguém fazendo trabalho nenhum e você vai precisar da grana extra. Então, fora isso, fora trabalhar com o DFM e outros projetos, eu tive o burnout e fiquei só nos trabalhos, né? E foi o período que eu me dediquei a mim. Que eu chegava em casa, não fazia nada de trabalho extra, não desenhava e tal. Eu fui sair com os amigos, beber. Ia para um show. E viajava, trocava ideia. Foi um momento que eu tentei me reencontrar nesse sentido de, pô, eu não sou um robô que vou trabalhar para sempre. E foi importante não fazer isso. E em 18, eu abri o Instagram. E a minha perspectiva de abrir a conta do Instagram, eu nunca fui um cara de rede social tal, Twitter tal, já tentei, não me prendia. Sim. Porque parecia que você tem que vir um trabalho, tem que ir lá postar todo dia e tal. Eu falei, que saco, não. Aí eu abri, não é? Entrei no Instagram. Abri uma conta no Instagram. Abri uma conta no Instagram, entrei no Instagram. E comecei a postar desenhozinhos, como se eu estivesse fazendo uma fisioterapia da arte. Sabe quando você lesiona a perna, aí você começa a trabalhar? Então, eu sabia que eu não podia começar a desenhar com DFM. Que é um trabalho de, naquele momento, 10 anos de carga emocional. Porque eu estava fazendo DFM quando eu estava com um namoro, eu terminei o namoro, comecei outro namoro, estava fazendo DFM, perdi parentes, estava fazendo DFM. Então, enquanto eu estou fazendo aquele projeto, tem uma carga emocional pesada nele. De coisas que eu passei. Que traduz para a sua obra também. Traduz como inspiração. Porque faz parte da minha história que eu boto ali de alguma forma. Sim. Então, quando eu tentei recomeçar, comecei a retomar o desenho, eu sabia que eu não podia recomeçar com DFM. Eu tinha que começar com outra coisa mais leve. Aí eu fazia desenho de tirinha, fazia umas ilustrações bobas, qualquer coisa só para, tipo, exercitar o músculo da criatividade, do traço, da mão, seja o que for. E nisso, eu trabalhando nessa fisioterapia da arte, né, de tentar voltar no ritmo de trabalho, eu estava trabalhando, estava fazendo animação, estava fazendo Turma da Mônica, Oi Boom, estava fazendo Chef Jack, cozinheiro. Primeira animação nasceu mineira, né? Foi Chef Jack, cozinheiro aventureiro, que eu participei da equipe de storyboard, né? Que é tipo um rascunho da animação. Estava fazendo tudo isso, fazendo fisioterapia e tal, e estava organizando um novo formato para a DFM. Isso já era 2017, 19. E eu já tinha começado a ver Rick e Morty, era um sucesso já. Mas o Toró de Miolo foi antes disso, né? Foi antes, foi em 2013. Foi um projeto que você trabalhou. Trabalhei, Toró de Miolo, fiz coprodução. Nessa época, eu tinha startup com os meus colegas de faculdade, o Matheus, o Malaco, e a gente expandiu com o Punk e o Pedro Risse e formou uma empresa, que é o Estúdio Pix. Legal. E a gente trabalhou em Toró de Miolo com a Amazing Pixel, que era do Dave e do Alexandre, né? E com o Grupo Jovem Nerd. Eram 3 empresas envolvidas. A gente fez, acho que foram alguns meses, foram 3 meses, e aprendi muito, era muito... A dublagem também era muito boa. O Guilherme Briggs, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Guilherme Briggs. Conheci ele, era muito divertido o processo de criação com o Briggs. A gente escrevia o roteiro, todo mundo escrevia o roteiro. Eu escrevia, o Punk escrevia, o Alexandre, o Dave e o Briggs. A gente tinha um escopo geral, tinha as ideias que a gente ia colocando, montava o episódio. E uma vez que a gente fechava o episódio, o Briggs gravava. Ele vinha, falou. Muito legal. Muito legal. Mas só que não tinha retorno financeiro na época. A gente estava gastando todo o tempo de dedicação possível. Eu falei assim, esse é o nosso momento, né? Sim. Esse é o momento, é agora que a gente vai conseguir. E bota tudo que a gente tem aqui. Infelizmente, não funcionou. Não teve a repercussão que a gente imaginou, especialmente não de público, até teve bastante, mas era difícil você, digamos, fazer um sketch e arranjar um formato para, digamos, arranjar patrocínio para aquela sketch. Porque parece que o patrocínio sempre busca uma cara humana para chegar e falar do produto e tal. Sim, sim. Então, a gente não conseguia anunciantes para o projeto, apesar de a gente gostar de fazer, de produzir, ter público. E depois de um tempo a gente chegou e falou pro
pro Dave, pro Alexandre, pro resto do pessoal, a gente não consegue mais produzir. O Estúdio Pix, né? Não tem condição. E a gente conversou e falou, então a gente vai ter que encerrar, porque não tem como a gente botar dinheiro aqui também. Sim. E tal. E a gente encerrou. Foram 19 capítulos. O último capítulo a gente fez a paródia do próprio fim de Toró de Miolo. E bola pra frente é mais uma falha, né? É um aprendizado. É um aprendizado. Tipo, o DFM falou 1 milhão de vezes, eu falei 1 milhão de vezes e tá tudo certo. Faz parte, cara? Faz parte. E você não pode olhar, porque a gente tende a olhar, nossa, fracasso. Existe, não a gente, mas uma pressão social por sucesso perpétuo. Sim. Como se fosse um foguete avançando para sempre. E você... Por quê? Assim, você tem de primeira a quarta série, você conseguiu, agora de quinta a sexta, você conseguiu. Agora, segundo grau, você conseguiu. Agora faz a faculdade, você conseguiu. Agora você tem um emprego, é isso aí. Então, cria-se nas nossas mentalidades que a gente vai ter uma ascensão meteórica, tipo uma reta. Sim, sim. Vai indo. E não é assim, aí você cai, e você erra, aí você fica desempregado, aí você está sem grana, aí 1 milhão de acontece, aí você abre empresa, aí você fecha empresa, aí você consegue emprego, aí você perde emprego. Consegue oportunidade, é a vida. perde. É a vida. É. E aprende com isso, né? E esse foi o capítulo do Toró de Miolo. Aí a gente foi para o Rio Content, que é um evento internacional de audiovisual que acontece, né? E é engraçado, porque eu fui para o Rio Content, mas eu não tinha grana para pagar a entrada. Então, levaram o projeto Depois do Fim do Mundo, e quem foi apresentar foram os meus colegas do Estúdio Pix, né, os meus sócios, porque eles pagaram a entrada lá e não tinha grana. Então, eu fiquei no saguão do hotel, esperando eles, aí como é que foi e tal, porque eu não tinha grana para pagar para entrar. Que é isso, né? É confuso e tal. E desses eventos que você participou, eu lembro agora... Você participou do Fique na Rua, né? Fique na Rua, né? Fique de Fora. Fique de Fora, que foi aqui em BH, aqui recentemente. Que aí você levou uma van, uma Kombi. Que legal, cara. E você tem essa Kombi ou você só... Não, eu aluguei a Kombi. Alugou a Kombi e colocou... Cara, ele colocou lá, customizou a Kombi com... Ficou muito legal. E aí, assim, depois de todos esses problemas que você teve, aí você voltou com um projeto o quê? Tem 1 ano, 2 anos que você voltou? Então, vou só retomar ali a parte que eu estou chegando lá já. Que aí eu tive o bloqueio criativo, comecei a desenhar, comecei a desembolar, fiz um novo pitch de DFM, Pitch Bible, né, que é um livro para vender o projeto. E nessa época, em 2018, já tinha acontecido Deadpool, tinha acontecido Rick and Morty. Eu falei assim, vou formatar a série por uma coisa que é mais comercial, digamos, mas porque o estúdio vai querer comprar. Aí eu falei assim, quer saber? Vai ser episódico, vai ser os Escocês e Croatas com um trabalho novo, cada episódio é um trabalho, e vão ser 90% diálogo, 10% ação. Fiz um formato do que seria DFM. Sim. E escrevi os escopos dos episódios. Isso virou a Pitch Bible. E aí eu fiz essa Pitch Bible e eu nem tive muito tempo de apresentar ela por aí. Apresentei para algumas pessoas, gostaram bastante. Era um formato que, digamos, ele estava mais... Estava mais... Porque o mercado absorvia em termos de série animada. E o mercado já é um mercado diferente, que já tinha visto várias séries de humor adulto ter muito público, né? E sucesso. E isso em 19 e tal. Eu acabei de fazer esse novo pitch. Aí, em 2020... Várias transformações. Engraçado. Várias transformações. Várias. E aí, em 2020, é pandemia, né? Vixe. Porra, então, foda. aí teve pandemia, rolê de trabalho difícil, tentando fazer trabalho, pagando aluguel. E em 2020, eu comecei... Eu tô com uma série nova agora, que é Vô, que é uma paródia do Wolverine, né? É um Wolverine velho, ele é Vô. Wolverino, né? Que é uma versão paródica. E eu escrevi e produzi essa série em 2020, durante a pandemia, 2021. 90% dela tá pronta e estava na gaveta. Caramba. Por que aconteceu? Eu fiz essa série em 2021 e nesse momento da minha carreira, eu fazia muita série infanto-juvenil, como storyboard, né? Storyboard, só para esclarecer, é um rascunho da animação. Você desenha toda a animação, todo o capítulo, em preto e branco, com as poses dos personagens, tudo em rascunho. E depois a pessoa vai e anima por cima, bonitinho, o timing está correto, os ângulos de câmera, as poses. Então, precisa de um storyboard antes de ter uma animação, antes de ter um filme. E eu trabalhei muito tempo com séries infanto-juvenis, né? E apesar de eu gostar do humor pastelão, despretensioso, adoro
Turma da Mônica, gosto muito de Gumball, de Hora da Aventura. Hora da Aventura eu sou muito fã. Então, que é mais infantil. Mas eu sentia falta, eu queria fazer uma cena de ação, de uma porrada até violenta, eu queria fazer uma cena de suspense, eu queria desenhar um monstro. E são projetos que não tem aqui no Brasil para você fazer. Aí eu comecei tenho que olhar isso para fora, tenho que enviar currículo para fora, vencer talvez o medo de falar inglês, para quem não tenha costume, né? E tal, e meter a cara. Aí eu comecei a procurar trabalho para fora, consegui alguns, né? E comecei também a falar assim, olha, se eu quero trabalhar, novamente naquele pensamento, né? Eu sou conhecido pelo que eu faço. Se no meu portfólio não tem cenas de ação, não tem cenas de porrada e tal, como que eu vou ser contratado para trabalhar em uma série de ação? Aí eu falei, então, quer saber? Eu vou usar um tempo meu para estudar isso. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi uma cena do Homem-Aranha. Eu tinha adorado o Aranhaverso com o Miles Morales, né? O Peter Parker velho e tal. Super divertido. Eu fiz uma cena, e eu amo os filmes do Sam Raimi, que tem aquela cena final apoteótica do Homem-Aranha balançando com a música subindo nas alturas e tal. Eu gosto do Evil Dead, que é o primeiro. Também é referência. Aí eu falei assim, então vou fazer uma cena do Homem-Aranha fazendo um parkour de aranha pela cidade, que eu treino, eu aprendo enquanto eu estou fazendo aquilo e vira uma peça de portfólio. Aí eu fiz essa cena, eu gostei muito do resultado, teve uma repercussão até boa no meu Instagram, e eu estou tentando botar mais coisas no meu Instagram, movimentar mais ele, né? Nisso de quem não é visto não é lembrado. Eu tenho que ajeitar minha conta do Instagram, eu tenho que postar os meus estudos, e eu tenho que postar o estudo, mesmo que imperfeito. Também numa mentalidade nova de melhor feito que perfeito. Então, eu vim me mostrando mais, me arriscando mais e tentando mais, né? Sim. Aí eu fiz a cena do Homem-Aranha do Spider-Verse. Depois eu fiz uma cena de porrada do Goku, do Vegeta, que eu queria... Tipo, eu adoro Dragon Ball, mas as porradas são meio... cansativas para baixo, um só que repetido e tal. Eu falei, eu quero fazer uma porrada, um estilo diferente, que é mais dinâmico, que destrói cenário, e não é só atacar um poder gigante em cima de outro poder gigante. Aí eu fiz essa... Tipo, os dois são projetos que eu adoro, personagens que eu gosto, que eu tento dar uma releitura. Mostrando, tipo, olha, eu sei fazer porrada, olha, eu sei fazer o personagem correndo, numa cena de ação. Aí, enquanto eu estou fazendo esses personagens, gastando tempo e aprendendo, eu penso assim, cara, tá aqui, eu estou trabalhando com Homem-Aranha, estou trabalhando com Dragon Ball, fazendo essas cenas. Se o meu objetivo no final do dia é ter uma peça de portfólio, por que eu não faço uma cena de porrada com os meus personagens? Com Cracks, com o Escocês, com outros personagens das minhas histórias. Porque no final do dia eu vou ter a peça ainda assim, o cara vai ver o que eu sei fazer e ainda vou estar fazendo algo com os meus personagens. Isso em 21, 22, e eu comecei a desenhar e fiz uma cena do Cracks com o Escocês, que inclusive está no primeiro capítulo de Zona da Morte. Peguei a cena, uma coisa que eu já tinha escrito, que eu já tinha esboçado em desenho, fui e animei ela, curti pra caralho. E enquanto eu estava fazendo essa cena, eu falei assim, cara, por que eu não misturo? Porque eu vi o carrossel do Instagram são 10 páginas. Eu falei assim, e se eu pegar e fazer uma história em quadrinhos, que é curtinha, de 10 páginas, e uma dessas páginas, ao invés de ser uma página... Animação. É uma animação. Foda, isso Aí eu falei assim, pô, isso aqui é uma parada maneira. Achei massa isso. Aí eu mostrei para um amigo meu pirou, nossa, é muito bom, interessante, não vi desse jeito ainda, muito foda. Eu falei, beleza, então vai ser HQ com animação. Você chegou a ver o Instagram dele? Eu vi umas coisas que você me mostrou. É legal isso, porque você não tá esperando. Você tá ali passando, aí de repente tem animação. Você tá passando o quadrinho, de repente tem animação. Aí aí você fica meio bugado, né? É uma animação, é um quadrinho, animação e funciona pra caralho. Mas é uma animação, só te fazer uma pergunta, é uma animação da história que você contou? História. Ou é a animação da sequência da história? Digamos, de um capítulo, o primeiro capítulo são 10 páginas. E no primeiro capítulo tem uma cena de porrada. Tá. Então, você lê as 10 páginas normais, por exemplo, até a página 8 é normal, e no final da página 8, o escotejo vai entrar dentro do bar. Aí quando você passa para a página 9, em vez de você ver... Quadrinho. Tem a animação dele saindo do bar pela janela e a cena de porrada acontecendo. Aí, quando a cena de porrada acaba, você passa a página 10 e tem a conclusão, voltando ao quadrinho. Então, eu sabia... E era o pitch que eu fiz, que era 90% diálogo, 10% ação. Então, esse pitching da série do FM, num formato, digamos, mais mercadológico,
que ia ser episódicos, tipo Simpsons, tipo Rick and Morty, que começa o episódio, tem uma aventura e ele termina no status quo. Eu fiz isso. Eu tinha escrito esse pitch, eu falei, vou fazer isso aqui. Vou escrever HQ com animação, vão ser 10 histórias curtas e uma das páginas vai ser a primeira, a segunda, a sétima. Onde encaixar na história vai ser uma cena de ação, uma cena de suspense e uma cena animada. E eu comecei a escrever, a fazer os estudos dessas cenas e tal. E eu postava o estudo da cena de porrada, postava o estudo de uma cena de corrida, de parkour, postava despretensiosamente. E eu fazendo. Aí, e o que aconteceu? Aí, nessa de continuar postando recorrente no Instagram, mostrando meu trabalho, eu comecei a resgatar algumas coisas antigas que eu fiz. E eu tinha feito, 10 anos atrás, um teaser de DFM, que era o Nelson Machado fazendo uma narração. O mundo acabou desse jeito, mas não interessa como o mundo acabou. Essa é a história do que aconteceu depois. Depois do fim do mundo. Era um teaser, tipo 40 segundos. E aí eu soltei esse teaser. Falei, esse teaser eu fiz muito tempo, gostei dele, tá aqui. Tipo, tirando as coisas da gaveta. E aí esse teaser explodiu. Teve mais de 1 milhão de visualização. E muita gente, o que é isso? É sério? Vai estar na Netflix? Perguntando, correndo atrás. E eu vi, tipo, senti, nossa, tem muita gente que lembra, muita gente veio lembrando de DF, nossa, eu vi esse curta, é muito bom e tal. E muita gente conhecendo e querendo. Aí, como eu já estava com um projeto de HQ com animação, eu acelerei ele. Eu falei, quer saber, eu vou pegar mais tempo e dedicar, vou acelerar, que eu estou vendo que tem um público latente querendo conhecer o projeto, então vou fazer isso. Aí eu carquei trabalhar no capítulo 1 e lancei ele. Aí ele teve uma excelente repercussão. Foi, tipo, o teaser, eu fui de 1.000 seguidores para 30 mil com o teaser. Caramba. Aí quando eu lancei o capítulo 1, foi de 30 mil para perto de 90 mil. Caramba, velho. É. Isso há um ano atrás? E um ano atrás. Um ano atrás, até menos. Eu lancei por agora, em junho, julho. O teaser eu lancei em maio e em julho, se eu não me engano, eu lancei o primeiro capítulo. Aí eu comecei a lançar os capítulos. Eu trabalhava, lançava o capítulo 2, 3, 4. Aí no capítulo 4 eu fiz uma campanha de financiamento, que eu tinha muita gente, pô, isso aqui vai ter livro, vai ter quadrinho, como é que é? Eu vi que tinha, digamos... Interesse. Aí eu fiz uma campanha de financiamento para poder executar o livro, né? Imprimir e tal, gravar com dubladores. Porque as animações todas que acontecem nesses 10 capítulos, elas tinham, por exemplo, nenhuma delas tem fala porque eu não tinha dublador nenhum, não tinha grana para pagar dublador nenhum. E todas têm menos de 1 minuto porque no carrossel do Instagram só pode ter 1 minuto de vídeo. Tem a limitação do formato. Você tem que encaixar no formato, né? E aí acaba que a obra se influencia nisso, né? Exato. E aí eu fiz a campanha de financiamento, ralei pra cara nessa campanha, minha esposa me ajudou muito para essa campanha acontecer. E foram 2 meses assim, ralando pra caralho. O primeiro mês vendia nada. A gente, caralho, o pessoal tava aqui tudo pedindo, agora ninguém tá comprando. Aí vai todo mundo comprando no último mês. É sempre assim, deixa pra última hora. Mas felizmente conseguiu, bati a meta. Aí com essa grana consegui gravar com o Nelson Machado novamente, gravei com a voz do escocês, que eu reescalei o escocês, porque o personagem teve uma transformação, digamos... eu queria passar no personagem certas qualidades que eram menos de... Porque o Amazonas, que é a primeira voz do escocês, ele tem uma voz grave, forte, assim, pesada, né? E passa um pouco dessa aura de, tipo, de herói de ação. Poderoso, né? De forte, que eu vou dar um socão. E o escocês não é isso. Ele é mais suave, mais tranquilo, mais suavão. Aí, quando eu fui gravar a primeira voz do escocês, eu tinha algumas vozes em mente. Uma delas era o Marcos Jardim, que é a voz do Obi-Wan Kenobi. Eu queria muito saber, todo mundo de cabeça, assim, de nome, mas ele faz o Obi-Wan Kenobi na trilogia... O original. No original, não. No original, ele faz o Luke Skywalker, numa versão, e ele faz o Obi-Wan, que é o Ian McGregor. Nessa história prequel, né? Que conta a história do Anakin se tornando Darth Vader. Ah, sim. Ele é o Obi-Wan. Continua sendo original, mas é da nova leva, né? Porque isso aí é trilogia... E aí, na época, eu gravei com a Amazonas porque eu gravei em São Paulo. E o Nelson tinha o contato do Amazonas. E tal. E foi excelente. O Amazonas trouxe muito carisma pro personagem e tal. E como agora eu estava relançando,
eu falo assim, olha, o personagem agora eu vou me preocupar para ele encaixar um pouco mais com o conceito, quero deixar mais claro, né? Ele é um pouco mais humano, um pouco mais falível, um pouco mais, digamos, menos eu sou o cara forte, acontece com a voz grossa, e mais um cara que fala tranquilo, aí meu irmão, tá de boa. E aí eu consegui gravar com o Marcos Jardim, que ele era uma das opções lá no início. E eu consegui gravar com ele. E ele fez um trabalho excelente junto com o Nelson, com o Niso Neto, que ele entrou agora fazendo um papel. Porque o que acontece? Eu tinha feito 9 capítulos de DFM e o 10º capítulo eu queria que fosse totalmente dublado. Eu queria fazer em motion comics, que é uma técnica que mistura a animação e HQ. Aí eu fui, escrevi ele. Escrevi esse capítulo... Eu tinha a premissa dele, eu escrevi ele em janeiro, depois da campanha. A campanha acabou em dezembro. Em janeiro eu escrevi o capítulo, mandei o roteiro, fechei os orçamentos. Em fevereiro eu gravei com o Nelson. Em março eu gravei com o Marcos. Em abril eu gravei com o Francisco Júnior e o Marcos Souza, que fizeram outras vozes, né? E mais o Niso Neto também. Então, aí depois juntei tudo e comecei a botar a voz sonoplastia, que não tem equipe, né? Sim. Sou eu que estou fazendo. Eu-keep. Eu-keep. Então, nós somos o nosso keep. Só tem nós dois. Então, você tem que desembolar tudo. Aí fui e concluí em maio, né? O 10º capítulo, dividi parte 1, parte 2. Em maio agora. Mas isso é tipo uma temporada? É uma temporada. Uma temporada. E o que acontece? Eu tinha falado, né? Que eu escrevi aquele Zona da Morte. Sim. 400 páginas de quadrinho. E quando eu tive a ideia de HQ com animação, e eu ia fazer capítulos curtos, e não podia ser Zona da Morte, não podia ser o longa que eu escrevi logo depois do TCC, aí eu peguei o Pitch Bible, a série, a ideia da série. Esses 10 capítulos da FM é como se fosse a primeira temporada de uma série que seria animada, passaria numa Amazon, Netflix, HBO da vida. Aí eu produzi e agora... Eu estou editando o livro, né? Então, estou adaptando toda a arte, refazendo algumas artes, melhorando o texto, corrigindo alguns erros, né? Que quando eu lanço, fica aquele erro e fica te matando por dentro. E agora eu tenho a oportunidade de corrigir. E também tenho outro trabalho. Eu estou criando um site. Como é um livro que mistura... eu gosto de brincar que é a primeira obra imagética textual, multiplataforma, multimídia, audiovisual, impressa no papel. Caramba. Porque você vai ter um livro como se fosse um mangá, capa colorida, preto e branco. Aí você vai ler as histórias. No Instagram, você passa o carrossel e tem uma animação. No livro, você vai chegar na página, vai ter um QR Code. Você bate o telefone ali, vai para a animação. Legal. Então, eu tenho que fazer um site. Estou fazendo já um site para acomodar todo esse conteúdo. E junto com o site, eu estou fazendo... toda uma trilha original de DFM, como é um projeto que agora eu estou, digamos, comercializando, eu não posso utilizar trilhas que eu utilizei de referência ou como tempo, né? Que são excelentes, mas que eu não tenho nenhum direito autoral sobre elas, né? Se amanhã o Instagram fala assim, a gente está cortando esse áudio desse vídeo, ele faz isso e eu não posso falar nada. Sim. Então, eu, pessoalmente não, agora... Como eu fiz o financiamento, consegui a grana, consegui pagar os dubladores, contratei o programador para fazer o site, contratei um compositor para compor as trilhas. Que legal. Então, estou multifrentes aqui, coordenando, alinhando tudo, para quando o livro ficar pronto, né? Eu vou imprimir ele bonitão, e aí a pessoa vai pegar ele, quando ela abrir, ela vai conseguir ler os QR Codes, e a animação não vai ser a do Instagram. Vai ser uma animação nova no site. E dessa animação, eu posso expandir ela um pouco, que agora eu não tenho mais limite de tempo. Eu não preciso ter 1 minuto mais. Eu posso esticar, eu posso, sabe, editar ela da melhor forma que eu achar, né? Porque muitas vezes eu ia fazer a animação e eu ficava assim, cara, eu queria melhorar aqui, mas eu tenho 1 minuto só. Eu tenho que condensar. E agora eu tenho a liberdade de deixar respirar num tempo mais adequado. Pô, que massa, Nossa, cara. que chique. E material você tem muito, né? Material você tem muito, né? Então, porque a história que você escreveu tem muita coisa. E agora falando sobre isso, né? E agora eu estou publicando a história do Vô, né? Que são 9 capítulos, eu estou no 3º capítulo. E depois que eu terminar a história do Vô, eu vou retomar a DFM com Zona da Morte. Eu vou escrever vou começar a publicar Zona da Morte. E aí depois tem outro arco, que chama No Corre, que é um arco novo, inédito. E aí depois tem o curta original,
Aí tem o longa-metragem que vira o outro arco. Que tem doido. mais outros 2 arcos. Eu acho que eu tenho escrito, eu devo ter uns 4 arcos. Sim. Planejado, eu devo ter uns 9. E ficar parado é o que você não vai fazer, é o que não vai acontecer, né? Você vai ficar assim. Você que curte aí, ó, tem que apoiar, porque você fica aí todo doido pra esperar na sua temporada sair e nunca sai, é porque você não sabe o tanto que é difícil produzir. Então, valoriza, né? Compra, investe, porque senão não tem como sair, né? Então, ele tem todo esse material para lançar, mas quem você precisa quer rir, ajudar. Tem que fazer rir. Então, ué. Eu tenho uma página no Catarse, fala pra câmera, tem uma página no Catarse, uma assinatura que você tem acesso a bastidores, conteúdo exclusivo, wallpaper, um monte de material. Se você está interessado em como que faz, lá tem tutorial também, tem eu explicando o processo nessa assinatura. Então, você pode ir lá e assinar, que você, além de estar comprando esses conteúdos, né, acesso a bastidores, making off, a como que eu faço, de onde que eu tiro as ideias, você também está apoiando essas histórias, tanto da FM, quanto quanto outras histórias, né? Eu tenho outros projetos, tem história de terror que eu já escrevi, tem história de suspense, em formato de livro, em formato de curta, em formato de crônica. Eu escrevi muita coisa, produzi muitas histórias e agora eu estou contando elas, né? Por isso que hoje eu me identifico, né? E eu tenho que ser a primeira pessoa a falar. Sim, eu sou um contador de histórias. Aí, nossa, que legal. Cara. Que legal. Galera, tem que apoiar porque a gente fica aí esperando, né? E quando acaba, ou então quando é cancelada, né? Uma série, alguma coisa que você está acompanhando, é triste, mas é porque geralmente as pessoas não apoiam, né? Quando não tem apoio financeiro, não adianta, né? Porque você tem tanto de coisa para fazer, mas você não vai conseguir fazer sozinho. É o que a gente aprende, entende, né? Que a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Então, você precisa de uma equipe para continuar fazendo. E, assim, eu até terminando aqui, depois eu vou assistir todos, porque eu não assisti todos, não li todos que você lançou. Tem que entrar lá no Instagram e, assim, o que eu vi, eu gostei pra caramba, cara. Você que tá assistindo aí, corre lá, vai assistir, vai ler e assistir, porque você tem os dois formatos. E é muito legal, principalmente para quem gosta desse tipo de... Quem gosta de cultura pop, quem gosta desse tipo de história, de quadrinhos, de animação. Eu sou apaixonado com animação. Né? Como eu te falei no off, eu até li muito quadrinho, mas eu sou mais fã da animação. Sempre fui. Tanto que eu nem leio mangá, porque realmente eu prefiro esperar a animação sair. Eu sou fã demais. A gente assiste muito, né? Muito. E até as japonesas clássicas, assim, eu tenho voltado a assistir, porque tem muita coisa boa ali. E então, você que gosta disso aí, cara, apoia, entra lá, acompanha o Flávio, acompanha o trampo dele lá e é isso, cara. Apoia financeiramente, apoia compartilhando, curtindo, comentando lá para ele, né? E tudo isso aí ajuda, né? Ajuda, né? Porque, como eu falei, se eu fosse milionário, eu ia fazer a mesma coisa, ia com mais conforto, pagando equipe e todo mundo ia curtir. Como eu não sou milionário, eu preciso que o projeto ele tenha retorno financeiro e alcance para que chame atenção, né? Por exemplo, se você quer saber mais, quer conhecer bastidor, vai lá e faz a assinatura. Se você não tem a grana, cara, vai lá, comenta, compartilha, faz o algoritmo de DFM explodir aí. Sim. E de outras histórias. Então é o seguinte, cada um faz o que pode. Tem gente que, eu tenho interesse em ter a grana para assinar, eu tenho interesse em ter a grana para comprar o livro. Sim. Então vai lá e ajuda dessa forma. Cara, eu li as histórias, sou fã, mas eu tô sem grana. Cara, comenta, compartilha, divulga para quem você conseguir, manda para outras páginas de conteúdo nerd, de conteúdo pop, divulga o projeto. Que quanto mais gente vê o projeto, mais chance ele tem de ser bem-sucedido. Sim. E ele sendo bem-sucedido, tendo mais sucesso, mais gente, ele pode se prolongar mais, né? Ter o arco 2, arco 3, Zona da Morte vai acontecer, depois tem um arco no Corre. Que massa. Então tem que acontecer, né? Sim. Para acontecer. Pô, que isso massa. é legal. Ó, e você, se você tá aqui até agora, né? Foi tão bom conversar que a gente até esquece do tempo. De falar daqui do podcast, falar da empresa, de falar enfim, essas coisas burocráticas, né? Se você curtiu, tá aí até agora, deixa o like, né? Comenta aí. Compartilha também pra gente também chegar e alcançar. Comenta DFM aí, comenta depois do Fim do Mundo, beleza? E deixar aqui, né, que esse podcast é um patrocínio da Alumni Studio, né, que é o seu espaço audiovisual aqui no centro de Belo Horizonte. Precisando de um podcast, precisando de produção audiovisual, você pode procurar a gente, que a gente está aqui. E você quer deixar um recado, alguma coisa final aí para a gente encerrar?
Eu acho que hoje aquela coisa, eu fui instruída a não pesquisar muito, justamente para eu poder usar a minha curiosidade aqui hoje. Quero muito agradecer ao Flávio que esteve aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar com a gente esses seus projetos, a sua história, que é sempre legal ter essas histórias para que as pessoas possam se inspirar também, né? Sim. E sair da sua zona de conforto e seguir fazendo aquilo que elas querem fazer. Igual você falou, é melhor feito do que perfeito. Do que não feito. Esse episódio foi uma inspiração. Foi bem porque, assim, de tudo que ele falou, a gente está vivendo nesse momento também. Exato. Né? Então, é inspirador, né, a sua história. E a gente apoia muitos artistas, como eu te falei no off também, a gente apoia muitos artistas. Eu sou muito fã de tudo, de arte em geral, né? Então, a gente apoia os artistas de Belo Horizonte, acho que vocês merecem essa atenção, merecem sucesso, a gente precisa apoiar mais e mais. Então, assim, hoje a gente faz da forma o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é gravar esse podcast com você e tentar divulgar isso da melhor forma possível, né? Esse é a nossa contribuição. Não, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, poder conversar com vocês. Foi um prazer. E se você ficou mexido, comovido, inspirado, eu fico muito feliz também, né? Bacana. Que eu quero que as pessoas vejam minha história, escutem ela, mas também quero que as pessoas contem as suas próprias histórias. Massa, cara. Obrigado demais. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Flávio, se quiser deixar uma outra mensagem ou só se despedir, fica à vontade. Obrigado pela presença, né? E até o próximo convite para estar aqui. Aê. Exatamente. Obrigada, pessoal. Muito bom, valeu.